Quando você consegue manter a pessoa na tela, e aí o Instagram, ele assume que você gostou daquele tipo de conteúdo. O Instagram tem que ter outro pra mostrar pra pessoa. Porque eu quero te mostrar outro, e outro, e outro. E ele não vai mostrar os antigos. E Porque ele- não é como ele precisa funciona ter- o Instagram. Ele vai mostrar ou mais hypado ou mais recente. Só que pra você ter volume de hypados recentes, você tem que estar sempre mostrando. Então ele tem que ter conteúdo pra mostrar de novo pras pessoas, né? Por isso que a consistência importa. Tudo que você precisa pra se diferenciar, você já tem. Se você já é você. Você já é você. É a única... Que a única coisa que você pode ter de diferencial de verdade é ser você. Não existe nada que você vai saber, fazer, falar que vai ser diferencial. né? Porque, gente, 7 bilhões de pessoas no mundo, tanto de anos que esse universo já existe, tanto de coisa que já foi descoberta, você realmente acha que você é um alecrim dourado, que vai criar um negócio que ninguém nunca na face da Terra pensou que... Não existe. O seu diferencial tá em ser quem você é. É a sua visão de mundo. É como você enxerga as coisas, como você ensina, como você traduz. Marketing de verdade, a gente tá falando de coisas que estão muito mais dentro de uma esfera de negócios, que é definição de preço, escolha de que produto que tem fit com aquele seu público, distribuição, posicionamento. Isso é marketing. E aí depois a maneira de você promover isso é publicidade. Maravilhoso. Então tem uma divisão aí no meio. E tudo isso que a gente chama de marketing digital é promoção. Certo? Então, é um dos 4 P's. exato. Então, acho que o termo mais correto, na minha opinião, seria publicidade digital. Preciso lembrar de falar pra se inscrever no canal no começo. Nunca falo, só falo no final. Bem-vindo ao episódio de número 27 do Fernando Emboaba Talk Show. Hoje eu tô recebendo um convidado que tá sendo na crista da onda. Tá extremamente viralizado nas redes. A gente vai falar sobre isso, só que não só. Porque ele tá viralizado nas redes, mas ele tem um baita know-how no offline. E a gente vai trazer exatamente esse contexto para a conversa de hoje. Você vai entender de marketing para além do digital, mas também aplicado ao digital. Não entendeu? Calma que você vai entender, tá bom? Olha só quem eu tô recebendo aqui hoje. Ele é fundador da Agência CZ e da Intralisa, que é uma startup de RH. Estou recebendo o Bruno César. Olá. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Tudo Obrigado certo? pelo convite, tudo certo. Muito bom. Bruno, quero começar te fazendo uma pergunta Vamos lá. que talvez seja polêmica, talvez não. Vamos ver para que lado que você vai levar essa resposta. Boa. Para começar o nosso bate-papo, tá? Tá. Qual que é a diferença, na tua opinião, do marketing tradicional para o marketing digital? Olha, eu preciso começar dizendo que eu acho que o termo tá errado. Só por isso que eu achei que poderia ser polêmica essa resposta. Eu já tô falando isso faz tempo, cara. E tem uma galera que concorda muito. Tem uma galera que acha que é bullshit, sabe? Mas tudo bem. Minha opinião é essa e pronto. Por que eu acho que o termo tá errado? Porque marketing digital, pelo menos a esmagadora maioria do que se vê falando que é marketing digital, na realidade é publicidade feita no mundo online. Né? Para falar o termo bem cringe, né? No mundo Bem online. cringe, maravilhoso. As telas já existiam, né? Os canais de comunicação já existiam. As marcas já usavam, e pessoas, tá? Já usavam outros canais para se comunicar. Era o jornal, a revista, a televisão, o rádio. Aí um dia, a internet possibilitou esse canal novo, nas redes sociais, o SEO e todo o resto que aconteceu. Beleza. Quando a gente fala de marketing digital hoje, geralmente a gente está falando de SEO, de social media, de tráfego. Cara, tudo isso é estratégia de publicidade, só que no digital, né? Então, se a gente pegar isso como conceito, a gente vai ver que falar marketing digital, a gente está pulando uma etapa da conversa, porque é o seguinte, marketing mesmo, o que é marketing? Vamos lá, partir para... Vamos dividir, né? Definição do que é marketing. Marketing de verdade, a gente está falando de coisas que estão muito mais dentro de uma esfera de negócios, que é definição de preço, escolha de que produto que tem fit com aquele seu público, distribuição, posicionamento. Isso é marketing. E aí depois a maneira de você promover isso é publicidade. Maravilhoso. Então tem uma divisão aí no meio. E tudo isso que a gente chama de marketing digital é promoção. Certo? Então, é um dos 4 P's. Exato. Então, acho que o termo mais correto, na minha opinião, seria publicidade digital. Faria muito mais sentido, né? Porque marketing é uma coisa só. E aí, originando no marketing, você tem várias maneiras de fazer
publicidade, promoção, que é um dos 4 P's. Tanto no tradicional quanto no digital. E aí tem 1 zilhão de formatos possíveis, né? O digital, ele acho que tomou um pouco conta da conversa, assim, porque de fato ele traz muito mais possibilidades. Ele deu uma democratizada geral, assim, na publicidade, né? Todo mundo pode clicar no botão turbinar, né? Os dados permitem que as ações sejam muito mais assertivas. É muito mais possível você medir quantos cliques tiveram e quantas compras tiveram depois de um anúncio do que antes no outdoor. Né? Quantas vendas teve mais para aquele outdoor? Cara, é difícil medir, né? Então, o digital ele meio que tomou conta da conversa por isso. Mas ainda é um canal de comunicação. Do outro lado tem uma pessoa e você quer promover um produto. Então, publicidade digital, na minha opinião, seria mais correto, né? E aí tem os desdobramentos disso. Hoje, existem produtos essencialmente digitais. Né? Então, tem gente que vive do digital como estratégia de produto mesmo. Só que isso é marketing, né? Ainda é marketing. Eu escolhi ter um produto só no digital. Cara, legal, você fez um bom trabalho de marketing. A maneira que você vai promover ele, aí pode ser no digital como pode ser no offline também. Né? A gente já viu isso acontecer, né? O Google já fez outdoor. Não, e hoje, um dos funis que muita gente tem usado é funil de evento presencial, por exemplo. Por exemplo. Para vender infoproduto. Que depois é a mentoria que tem lá, o encontro quinzenal e etc. Mas esse ponto que você está trazendo é muito importante. Você sabe que tem um vídeo meu, ele tá na internet, deve tá no YouTube ainda, eu vou achar esse vídeo, que eu falo do pessoal assim, o pessoal quer fazer marketing digital sem marketing. Eu falo exatamente disso. O Boa. pessoal quer ir só pro digital. Só que aí, quando você vai pro digital, tem coisas básicas que, independente do canal de comunicação, você precisa saber. Por exemplo, qual é o seu perfil ideal de cliente? Pois é. Meu Deus, você quer ver uma pergunta que ninguém sabe responder? Ninguém é exagero, né? A grande maioria das pessoas que quer usar a internet, quer produzir conteúdo, não sabe responder. Quantas vezes eu já peguei cliente que eu falo assim, qual que é a principal dor do teu cliente? O que você resolve, cara? O que você resolve? A pessoa não faz ideia. Eu vou te falar, olha o que eu já recebi de resposta, tá? Uma pessoa que trabalhar com harmonização facial. Okay. Falei assim, qual que é a principal dor da tua cliente? A principal dor dela é que ela quer usar batom vermelho e não consegue porque a boca é fina. Juro por Deus. Caraca. Eu já recebi esse tipo de resposta. Aí você fala, cara, você tá entendendo por que você não vai chegar em lugar nenhum? Por que você não consegue produzir conteúdo? Por que você não sabe como se posicionar? Por que você não sabe o que falar? Por que você não sabe o que escrever? É exatamente por isso. Sim. Se você não faz ideia de quem você é, do produto que você está vendendo, que problema ele resolve, no que ele ajuda e quem ele... Esquece. Aí fica impossível mesmo. Aí vai ficar difícil produzir conteúdo. E olha só, muita gente pode até perguntar assim, tá, mas por que isso importa então? Por que o termo publicidade e marketing digital importa? Então, deixa eu falar como eu quiser. Por que importa? Vou explicar. Porque quando você não entende a diferença, você pula uma etapa. Por exemplo, o cara que não parou para pensar... Aliás, vou começar esse exemplo de outro lado. É muito comum, eu tenho uma agência e existe uma grande diferença de maturidade de empresas, né? Tem empresas que são maduras do ponto de vista de marketing e publicidade, tem empresas que não são. As que são, que isso acaba acontecendo mais em empresas maiores, multinacionais, que eu atendo, assim, você vê que já tem mais cultura de publicidade e marketing, elas não passam por isso. Mas não quer dizer que é porque é maior, mas é porque ela é maior porque tem cultura e não o contrário, né? Ela cresceu. Você pega empresas menores que não têm essa cultura de publicidade e de marketing, o cara, ele quer fazer... Ele precisa de vender mais, por exemplo. Precisa vender mais. Aí ele chega na agência cotando quanto custa para fazer X posts. Exatamente. E aí, olha só como funciona, né? Você já pegou, mas geralmente é assim, cara, eu preciso investir mais no meu marketing. Quanto custa para fazer tantos posts? Tipo, cara, entre o marketing e o post tem um canyon de distância. Exatamente. Né? Tem muito. Então, por que o termo importa? Porque ele acha que fazer os posts, ele estaria investindo no marketing dele. Não, cara, você não tá. Você tá pulando uma etapa e já indo direto na comunicação, na publicidade. Né? Não, vamos dar 10 passos para trás e vamos começar a questionar. Eu gosto de usar de exemplo restaurante ou academia. Porque são coisas que todo mundo conhece. Todo mundo já entrou no restaurante ou numa academia, então é fácil de explicar para todo mundo entender. Podia ser qualquer coisa, mas restaurante e academia é bom. Por exemplo, academia. Bruno, o cara lá tem lá uma rede com 10 academias, por exemplo. Bruno, preciso de fazer o meu marketing. Quanto custa para fazer, sei lá, um post por dia? Cara, pera, vamos investigar esse caso. Por que você acha que você precisa de post? Aí o cara vai responder alguma coisa tipo...
Ah, porque eu preciso de mais clientes, eu estou perdendo cliente, não estou conseguindo reter, ou as pessoas não estão entrando aqui, não estou fechando o contrato, né? Não estou fechando uma assinatura. Aí, na visão do cara, investir no marketing é fazer mais post porque ele acha que isso vai trazer cliente. Aí você vai investigar e fala assim, cara, vamos falar de marketing agora. O seu preço está adequado para a localização que você está? Você não está cobrando muito caro ou muito barato? Seus equipamentos são bons o suficientes para esse público que você atende? Sua academia é bonita para as pessoas fazerem store, porque hoje é isso que conta? Como que é a sua recepção? O cara que manda mensagem no WhatsApp, você responde rápido? Tem estacionamento? Tem ar-condicionado? Sacou? Cara, isso é marketing. Exato. É questionar todas essas coisas, porque aí sim, a hora que tudo estiver adequado, arrumado, os seus planos são coerentes. Inclusive, um parênteses, é que eu já fui numa academia uma vez e a pessoa que me atendeu... A risadinha foi ótima, eu fiquei curiosa. A pessoa que me atendeu, ela teve tanta dificuldade para me explicar os planos da academia. Ela não tinha um material, um texto padrão. Se ela não conseguia explicar que o plano trimestral era tanto, semestral era tanto, mas não pagava assinatura. Sabe assim? Era confuso. Que eu fiz para ela e mandei. Falei assim, cara, eu não vou fechar com você, mas a próxima vez que alguém te perguntar, manda esse texto. Porque você não conseguiu me explicar os termos. Isso é marketing. É você adequar produto, posicionamento, estrutura. E depois que isso estiver pronto, aí sim você vai para publicidade, cara, que é promover, comunicar, informar as pessoas, né? Espalhar. Exato. E é exatamente esse, na minha visão, essa a grande dificuldade hoje de, por exemplo, vou falar do meu universo, que é onde eu sempre atendi muito. Meus clientes sempre foram muito profissionais liberais. Então, eu sempre atendi muito médico. Autônomo, advogado. Mas assim, normalmente é o pessoal que tem uma estrutura, não é ele sozinho, mas ele tem uma estrutura enxuta. Então, normalmente é ele com uma, duas pessoas, uma secretária, enfim. Beleza. Essa galera que está nesse momento é a pessoa que precisa de cliente. Sim. Ele precisa vender. Certo? Não é o cara que consegue ficar fazendo investimento por longo tempo sem ter um retorno financeiro palpável, né, significativo e conseguir continuar investindo. Só que esse também é o cara que não entende qual é o papel, por exemplo, do digital nesse processo. Porque assim, se você tem um e-commerce, o digital, ele vai do começo ao fim do processo de venda. Seu produto lá dentro, né? Entendeu? Tudo bem. Mas não vai parar no conteúdo, porque o e-commerce tem que o botão tá funcionando, quanto tempo de carregamento, tudo isso vai contar, tudo bem. Agora, quando é serviço... Boa. O papel do digital é gerar demanda. Total. Qualificada, obviamente, mas gerar demanda qualificada. Agora, o que indica que essa demanda está qualificada? Se a pessoa comprou ou não? Não. Por quê? Porque qual é o seu tempo de resposta? Como é seu atendimento? Qual é o seu processo comercial? Qual é a sua cadência de comunicação? Quantas vezes você aborda essa mesma pessoa? Que produto você promove, cara? Se você manda uma mensagem e ela não respondeu, você liga? Que outra mensagem você manda? Qual o seu... Não tem. Simplesmente não tem. Simplesmente coloca a secretária lá que tá atendendo 5 pessoas presencialmente e também tem que responder o WhatsApp, que não é vendedora. E aí, cara, a pessoa literalmente joga dinheiro no lixo. E não joga dinheiro no lixo porque o gestor de tráfego é ruim. Porque tem muita gente... O pessoal joga a culpa no gestor de tráfego, né? Coitado, o gestor de tráfego sempre se lasca. Não é culpa do gestor de tráfego. Lógico que tem gente ruim, mas a maioria não é que é ruim. Sim. É porque a pessoa não entende qual é o papel de cada coisa. Então, por exemplo, conteúdo. O papel do conteúdo é vender? Na sua opinião? Depende. Na minha opinião, depende. Tá. Pode ser que sim, pode ser que não. Sim, exatamente. Então, vamos lá. O conteúdo que você tá ali passando uma informação e não sei mais o quê, ele pode estar vendendo a sua imagem, ele pode estar construindo o posicionamento, mas a menos que ele seja estrategicamente pensado para fazer um pitch de vendas, o papel dele não é vender. O papel dele é posicionar. Total. E aí a pessoa chega pra você e fala, eu preciso vender mais, então tem que fazer conteúdo. Fala, então você não precisa de conteúdo, você precisa de tráfego. Agora eu vou fazer tráfego. Você tem um time comercial? Você tem alguém que vai fazer esse atendimento? Então, isso que você tá falando é exatamente a visão de negócio, de mercado corporativo, que eu realmente acho que falta no digital. Porque o pessoal vem pro digital com a visão do 6 em 7. Que é aquela coisa que eu vou abrir carrinho, vai chover gente comprando só porque eu sou um alecrim dourado. Sabe? Sem ter a menor noção de absolutamente nada. Você quer ver um número que eu aprendi na faculdade que você fala que o pessoal do digital ninguém sabe, que a maioria das pessoas não sabe o que significa? Gestor de tráfego normalmente é o único que tem noção desse número. Frequência. Boa. A pessoa não sabe o que é frequência. Aí ela acha que ela vai fazer um post, vou aparecer pra você uma vez e você vai comprar de mim, porque eu sou muito maravilhoso. Então, lógico que você vai querer comprar de mim da primeira vez que você me vir. Perfeito, tá entendendo? Perfeito, claro. São conceitos básicos da publicidade, do marketing que o pessoal não tem. E aí se frustra no digital. Você quer ver como isso também se manifesta? E não é só... No tradicional isso acontece também. Que isso é uma coisa que eu já falei muitas vezes.
que a galera pensa orientada ao canal e não orientada ao objetivo. Nossa, maravilhoso. Não Conta é? mais. Que isso, cara, por exemplo, é normal você estar numa roda de marketing de empresas, independente do tamanho, e aí assim, vamos decidir agora o que a gente vai fazer no Instagram. Cara, só essa frase já tá errado. Não faz sentido você começar pelo canal. Você tem que começar pelo objetivo. Cara, se o objetivo é, por exemplo, tem vários objetivos possíveis. O objetivo de uma campanha de publicidade pode ser, por exemplo, posicionamento, aumentar o ticket médio. Sim. Ou pode ser vender mais, pode ser várias coisas, né? Você tem que começar por esse. O objetivo é, por exemplo, aumentar o valor percebido. Tá. Beleza, cara. Se o objetivo é aumentar o valor percebido, a gente agora vai mapear ações que vão fazer com que o valor percebido aumente. Por isso que eu falei, depende. Uma dessas ações pode ser conteúdo? Pode. E tem várias outras coisas que a gente pode fazer. Né? Mas a gente começa pelo objetivo. Aí sim a gente vai mapear atividades. E pode ser que uma dessas atividades seja conteúdo. E aí sim a gente chegou no canal. Então tá bom. Então, para aumentar a percepção de valor percebido, a gente vai fazer tais conteúdos. Legal. Tá vendo que a visão é o contrário? A gente tá olhando a partir do objetivo? Só que o normal, entre aspas, errado, é que a galera começa pelo canal. O que faremos no Instagram? Cara, como assim? Depende. Pra quê? Pra que objetivo? Um outro exemplo legal que eu já tive, inclusive, lá na agência. Uma indústria de roda de carro. Indústria de rodas. Querendo fazer conteúdo no Instagram. Exato. O começo da conversa foi assim, cara, a gente precisa fazer uma estratégia, a gente quer saber o que a gente faz no canal Instagram, né? Que pra mim é canal. O Instagram é um canal, o TikTok é um canal, o LinkedIn é um canal, tudo é um canal. Google é um canal, enfim, site é outro canal. Aí eu comecei, como sempre, a investigação, né? Vamos lá, pra quê? Onde a gente quer chegar? Pra onde a gente tá indo? Sabe assim? Você começa a planejar uma viagem pela rota ou pelo destino? Exato. Mesma coisa. Pra quê? Porque eu preciso fidelizar mais meus clientes e aquela história, preciso vender mais, participar de mais concorrência, porque nessa indústria é assim, você participa de como se fosse uma licitação, é uma concorrência. Daqui a 3 anos vai sair o modelo novo da Mercedes, a gente está decidindo quem é que vai ser o fornecedor que vai fabricar as rodas. Aí entra num processo de concorrência, faz os projetos, é assim que funciona. Tá. Falei, cara, quantos caras... Quem é o cara que compra você? É o pessoal de compra, geralmente, das indústrias que promove essa concorrência. Tá bom. Desculpa a ignorância, mas quantos tem desse no Brasil? Porque, cara, eu tô contando na minha cabeça de maneira por cima aqui. Tem 8 pessoas que pode contratar. Quantas montadoras tem? Era 12. 12? Eu quase acertei o número. Olha aí. Eram 12. Que tinha aí... Aí a pessoa quer ter 100 mil seguidores no Instagram pra falar com 12 pessoas. Que eram os que ele podia participar, homologados lá e tal, né? Tem uma burocracia e tal, mas era 12 caras. Eu falei, cara, tem 12 caras. Não faz nem sentido você ter Instagram, bicho. Leva um por um pra almoçar, jantar, sei lá. Faz um evento, cara. Manda um kit, manda um carro, sei lá, manda alguma coisa pro cara. É muito mais efetivo do que você querer fazer qualquer coisa no digital. Esquece digital, cara. Vive no offline aí, seja feliz. Amanhã quer fazer digital pra aumentar a autoridade, vamos fazer uma campanha pra sua marca ser reconhecida. Cara, até podemos. Tem que partir do dono da empresa, bater um papo com ele, ver se ele quer ser um João Adib da vida, quer fazer a empresa dele legal. Mas pra isso que você tá me falando, quer vender mais, participar de mais concorrência, não faz sentido nenhum você ir pro Instagram. Enfim, e ainda tem, além do canal, né, você tem assim a questão de que a pessoa normalmente chega querendo post no Instagram. E ela esquece que existe LinkedIn, existe TikTok, existe YouTube, existe também outras ferramentas dentro da esfera da internet que podem ser usadas, que talvez sejam mais adequadas ainda por cima, né? Total. Quando é uma pessoa, tipo o médico, ou o cara, o advogado, e ele só pensa no Instagram, eu até entendo. Porque é o que mais aparece, ele não tem obrigação de saber sobre isso. É a mesma coisa que eu for falar de lei, não sei nada. Vou falar várias groselhas lá sobre leis. Então ele fala várias groselhas sobre marketing. Só que quando é um profissional de marketing falando, aí dói. Que aí pra mim é preguiça. Preguiça, bicho. Ou você é muito ruim. Desculpa, mas porra, bicho. Né? Olha em volta, cara. Exato. Tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas esse ponto que você está trazendo é um ponto bem importante, né? Qual que é o objetivo? Agora, tem uma questão chave que você trouxe aqui de, vou falar com o dono da empresa ver se ele quer ser um João Adib da vida, que é outro ponto também de bater cabeça. Porque aí quero te ouvir sobre isso, porque você está mais na linha de frente de marca institucional, né? Sim. Você trabalha muito com empresa. Perfeito.
E aí tem esse outro, você se esbarra, o cara quer se posicionar na internet, mas não tem ninguém que quer dar a cara ninguém quer ser a cara da empresa. No máximo, coloca lá a estagiária do marketing da empresa que vai ficar aparecendo nos conteúdos do Instagram e que não para esse lugar que o pessoal quer levar, né? Porque quer ter o mínimo de trabalho possível. E, cara, se a estagiária não é efetivada, já muda a cara da empresa, né? E aí a pessoa não quer mais aparecer, tá? Enfim, tem uma série de possibilidades. E aí tem esse outro ponto. Vamos partir do pressuposto de que para a estratégia dessa empresa faz sentido ela estar posicionada na internet. E aí, precisa ter a cara da empresa? Precisa é uma palavra forte, eu acho. Eu acho que é um desperdício não ter. Gostei. A internet, né, o Instagram, que seja. O Instagram, por que Instagram? Porque hoje, 2025, abril, é a rede social mais utilizada. Amanhã talvez mude e provavelmente vai, em algum momento, né? Nenhuma rede social, se a gente olhar historicamente, durou para sempre, né? Já teve o Orkut, já teve o Facebook, o Google Plus tentou... Google Plus? Tinha uma que chamava do Google? O Google tentou ter uma... Plus, não. Era... esqueci. O Google também. tentou ter, mas não lembro o nome. Tentou, não conseguiu, o Instagram tá aí até agora, enfim, tá hypado. É muito barato. A verdade é de graça quase, né? Pelo canal, pelo custo-benefício que ele traz. Então ele te possibilita ter uma grande audiência que, do ponto de vista de empresa, é um canal de venda ou de construção de marca de alguma coisa, que você paga muito pouco. O que você paga, cara? Se você for assertivo no conteúdo, você vai pagar uma equipe, que é muito barato perto do quanto você pode captar ali. Então não é que precisa, mas é meio que um desperdício não ter. E dependendo do tamanho da empresa... Você tem muitas grandes empresas que não fazem nada. Eu olho para isso e falo, cara, de novo, é preguiça, cara. Você não pegar o celular e fazer um conteúdo. Sabe? O que te impede? Porque você está desperdiçando, se for ver bem, né? Um canal possível. É claro que não é qualquer coisa. Não adianta só pegar um celular e fazer qualquer foto, você achar que vai viralizar. Não vai. Mas o custo da tentativa, assim, o custo do esforço é muito barato perto do quanto isso pode virar. E quanto maior você for... mais relevância automática você vai ter, cara. Porque, por exemplo, você pega uma empresa que já é muito grande, todo mundo já conhece ela. Então, a chance de você conseguir alcançar várias contas, várias vidas com esse canal é grande, cara. Porque as pessoas já gostam da sua empresa, ela já existe, já conhecem. Então, você já pega um atalho, você não está começando do zero, né? Então, eu diria que é isso. Não precisar não, mas por que não? Aí você falou uma outra palavra-chave que eu quero te ouvir sobre, até porque acho que é o momento do teu perfil, que é a palavra viralizar. Né? Porque hoje existe também toda uma aura, né? Ao redor dessa palavra viralizar. Puta baboseira, cara. Existe, nossa, meu Deus, todo mundo quer viralizar. Tem mentoria de viralização, como que você viraliza? Curso de viralização. Tem um monte de tudo, né? Tem até player grande, assim, que, cara... A narrativa inteira dele tá em torno de você viralizar. E eu não acho errado, não. Tem que vender mesmo. Tem quem compra. Não, e tem, exato. Agora, o ponto-chave é... Precisa viralizar? Segundo, é só viralizar? E aí eu quero até te ouvir também trazendo um pouco da tua experiência. Porque agora, quando a gente conversou, você tava com quanto? 60 e poucos mil seguidores. Já bateu 90, né? 90. Isso faz quanto? 15 dias? Uns 15, 20 dias. 15 dias. Tudo orgânico. 100% orgânico. E com um conteúdo que não é de 30 segundos, não é... dica de ferramenta mágica que você joga um pó de perilim pim pim e faz conteúdo sozinho. Não tem nada não é disso. disso. Não. É um conteúdo super interessante que você está produzindo. Eu quero te ouvir sobre isso. Tua perspectiva sobre viralizar. Viralizar é meio que eu diria que é o trunfo de você fazer conteúdo porque mais gente vão te ver. Mas só por isso, né? Você sabe que, mais uma vez, pelo menos do meu ponto de vista, quando eu olho para um Instagram ou qualquer outra rede social, com o olhar de canal, é muito óbvio para mim o que um conteúdo, o porquê que ele viraliza. É só você entender o objetivo do Instagram. Para que o Instagram existe, cara? É uma ferramenta de mídia. Né? Muita gente não... Sei lá se as pessoas pensam assim, mas... Não pensa. Então, todo mundo tá ouvindo aí, o Instagram é só mais uma televisão menor na sua mão. Como é que funciona a lógica de uma ferramenta de mídia? Ela te entrega entretenimento para no meio colocar anúncios. O Faustão era assim. Qualquer canal de televisão é assim, certo? O jogo de futebol, cheio de anúncio. Na camiseta do cara, na placa do campo. No intervalo entra o anúncio da Brahma. A Ana Maria Braga também. A diferença é que na televisão, isso vale para tudo, tá? Pro jornal, o que tem o jornal? Tem as matérias e no meio tem os anúncios. Né? No outdoor, você tá no meio de uma rua que você não tem como fugir dela. E no meio tem um anúncio. É sempre assim, né? Na época da televisão, por exemplo, eu quero segmentar o meu conteúdo para mulheres
sei lá, mães. Como é que você segmentava antes? Pelo programa. Pelo programa, pelo canal. Vai o quê? Vai na Ana Maria Braga, lá tem um monte de mulher mãe assistindo, né? A internet, ela possibilita um pouco mais segmentação. Seja no botão turbinar, seja numa campanha mais estruturada de tráfego, ou seja no conteúdo. Então, se você partir desse princípio que o Instagram quer mostrar conteúdo, quer mostrar propagandas segmentadas, o que ele quer que as pessoas façam? Fiquem na tela. Eles querem que as pessoas fiquem na tela. Então, a métrica de sucesso pro Instagram é quem são as pessoas que deixam mais tempo os usuários na tela. Simples assim. Então, seu conteúdo, para viralizar, o que ele tem que fazer? Deixar as pessoas na tela. Simples assim, né? Ah, mas a música em alta viraliza. Cara, não é a música em alta. É porque a tendência é que as pessoas, por estarem confortáveis com aquela música, fiquem mais tempo na tela. Ah, então se a pessoa tocar na tela... Não é o toque. Não é porque teve o algoritmo do toque. Não, é porque ao tocar na tela, pressupõe-se que a pessoa ficou mais tempo na tela. Se a pessoa resolve comentar no seu story, enquanto ela está comentando, o seu conteúdo está girando ali em cima. Então ela está mais tempo na tela. Então a única métrica que importa para o Instagram é tempo de tela. Quanto mais tempo aquele usuário deixar as pessoas na tela, mais eu vou oferecer ele para outros. Né? Porque aí eu consigo vender mais anúncios. Exato. No meio. Então, a partir do momento que você entende essa lógica, fica mais fácil de entender como fazer conteúdo. Ah, então como eu faço conteúdo? Cara, faz um conteúdo que a pessoa fique na tela. Né? Use estratégias de entretenimento. Fim. Mas aí vem o ponto-chave, né? Para eu saber o que fazer para a pessoa ficar na tela, eu preciso saber quem é essa pessoa. Exato. E o que vai fazer ela ficar na tela. Beleza. Certo? Que tipo de... Óbvio que pra... Então tá bom, agora eu já sei que as pessoas têm que ficar na tela. É óbvio que precisa ser dito, sabe? Não, sempre, é verdade, é verdade. É óbvio, mas não é. Exato. Sabemos que as pessoas têm que ficar na tela. Que pessoas? Aí tem essa pergunta, né? E o pra que você tá fazendo conteúdo? Isso é importante, não é viralizar por viralizar. No meu caso, é virar canal de aquisição para minhas empresas. Boa. Então, quem que eu tenho que atingir? Empresários. Aí eu tenho que achar um tema que os empresários se interessam. E que esteja na minha área de domínio. Né? E eu descobri que publicidade, do jeito que eu mostro, é interessante. É interessante. Né? Então, beleza. Fiz um match entre o que meu público gosta e o que eu tenho área de domínio. Legal. Eu tenho que dar um formato para isso. E aí eu não sou um guru de conteúdo. Eu não sei, sabe? Eu não vou dar dicas. Mas poderia. Não sou, não serei. Não combina comigo. Mas o que eu diria é o seguinte. Criar uma... Eu acho que cada um, e acho que entra um pouco no seu lance aí de posicionamento, autoridade, de você ter uma personalidade. Acho que cada um tem que encontrar qual é o seu formato, sabe? Não tem fórmula. Cada um encontra o seu, cara. Vai testando, sabe? Eu acredito nisso. Vai, testa 1, 2. Eu testei vários até achar o meu formato. Que... Quanto tempo você ficou produzindo conteúdo até você chegar nesse hype que você tá agora? É uma longa história, viu? Temos tempo. Temos tempo? Temos tempo, então, tá, manda ver. Eu vou ter que contar. Cara, é meio... Olha só. Aí, quando a pessoa vem, você sabe o que vem na minha cabeça? Já lembro do Boixá, breaking news. É a primeira coisa que vem na mente. Não, é uma história triste e feliz ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Você falou Olha só que... felizona porque a história é triste. Não tem ninguém morreu, fica tranquilo. Mas é assim, tudo começou quando eu fui um curso, acho que foi um curso, uma mentoria, não lembro. Palestra, assim, eu tava sentado lá. E tinha uma pessoa lá que eu vi que tava todo mundo babando ovo pra ela. Só que era um cara que eu tava numa roda escutando ele falar, falando várias groselhas, não sabia nada, na minha opinião, né? Eu tenho o direito de falar que eu não sabia nada. Na minha opinião, não sabia nada. Fique à vontade. Na sua opinião, você pode falar o que você quiser. Na minha opinião, não sabia nada. Sua opinião é sua. E todo mundo meio que pagando pau pro cara. E aí eu descobri o porquê. Porque ele era um cara que tinha milhões de seguidores. Você não vai falar o nome da pessoa, não? Nem a pau. Fala no bastidor, depois que a gente desligar, aquela curiosa. Evitei. Cara, eu acho que eu nem sei o nome dele, pra falar a real. Mas era um cara, eu lembro exatamente da cara dele. E nada contra o cara. Mas, porra, por que a galera tá, né, ouvindo tanto o que ele fala e eu achando várias baboseiras, e era porque ele tinha muitos seguidores. Eu falei, cara, então esse número aí faz diferença mesmo, né? Ele tá conseguindo converter um monte de gente aqui pra empresa dele e... Porra, tá. Aí eu... Cara, já era empresário, já tinha minha empresa, já tava tudo certo. Mas agora eu quero ter autoridade nas redes. Nas redes, porque eu descobri que isso converte. Então, o meu objetivo era converter clientes. Beleza. Cara, comecei a testar meus formatos. Criei podcast, fiz react, fiz... Você teve podcast? Ou tem ainda? Agora eu voltei, inclusive está convidada. Boa. Vamos marcar. Da minha agência, o CZ Talks. Sim, eu vi. Eu vi. Testei
corte de podcast, testei fazer react, testei fazer várias coisas. E beleza. Quando começou a vingar, isso foi... A gente tá em 2025? 2023. Que eu saí dos nada. O corte de podcast de 2023 tava o auge do auge, tava não, eu fui nos primeiros, assim. Tava muito maravilhoso. Qualquer coisa, qualquer simulação de podcast tava viralizando nessa época. E o meu era de verdade, não era simulação, não. O meu também era de verdade. Que tem, dá pra saber. Tem muito, Enfim, começou a virar, meu Instagram foi derrubado. Como assim? Eu tava com 15 mil, tipo, saí do zero, cheguei em 15 mil pra quem saiu do zero, é bastante seguidores, né? Sim, ó. Aí foi derrubado. E eu não sabia o porquê. Foi derrubado. Eu não tinha feito nada, eu juro que eu não lembro de ter feito nada polêmico, de ter usado, simplesmente não sei. E o Instagram, ele não te dá muito suporte. Você não consegue falar com alguém. Não fala muito porquê das coisas. Não, super genérico a mensagem do porquê. Você violou os termos de uso, mas as diretrizes. Quais? O quê? Enfim, nunca descobri. E meu Instagram ficou 1 ano fora. Caraca. 1 ano. Eu fiquei 1 ano. E nesse 1 ano, eu desanimei pra caramba. Fui tocar minhas coisas. Não criou outro, nada. Deixou pra lá. Cheguei a criar outro. O meu segundo também foi derrubado. Gente, aí isso aí não tem nenhum concorrente seu, não, que tava no... Cara, não sei. Te boicotando? É muito estranho isso. Puta cara mala, porque quem era eu, sabe? Assim, tá, enfim. Aí eu consultei uns especialistas, assim, tipo, escritórios de advocacia que trabalham só com isso. Os caras chegaram e falaram assim, Bruno, para o segundo ter sido derrubado, o seu nome deve ter caído, tipo, numa blacklist, agora você não cria outro. Eu falei, cara, então fudeu. Então agora não consigo falar com ninguém, não consigo criar outra conta, então desisto. Aí eu criei um terceiro para testar, e esse terceiro tava lá, mas eu não tava fazendo conteúdo, eu só tava tendo ele para conseguir ver, para conseguir acessar o Instagram, né? Porque até então, nada. E aí, 1 ano depois, pensa, passou 1 ano é bastante tempo, passou um puta tempo. 1 ano depois, eu reparei um conteúdo antigo meu, que eu tinha feito em collab com o perfil da minha agência, ele voltou. Eu falei, tá aqui? Aí eu cliquei no meu perfil e tava lá de volta. Oh, glória. Voltou do nada. Do nada. Eu descobri que ele tinha voltado, sabe assim? Eu não fiquei tentando. Instagram, sendo Instagram, loucura, né? Aconteceu. Aí eu descobri que ele tinha voltado, eu falei, caramba, que legal. Aí eu consegui logar nele de volta e como se nada tivesse acontecido, tava lá. Eu tinha perdido uns 5 mil seguidores nesse tempo. Acho que as pessoas, né, normal. Tudo bem, E eu falei, cara, legal. Então agora eu vou voltar, né? Aí eu animei. Falei, pô, voltou minha conta? Eu vou voltar. Só que pensa, então ele voltou em outubro de 24. Nossa, agora? Agora. Recente. E aí até eu me reestruturar e tal. E aí tem um fato interessante nessa história toda. O setup que eu montei pra criar conteúdo, que é esse que eu tô usando agora, eu juro por Deus, foi no dia que eu ia postar o primeiro vídeo que eu tinha usado o setup, foi quando o meu Instagram derrubou. No dia, não foi um dia antes ou depois, foi no dia que eu ia postar, meu Instagram foi derrubado. Falei, caralho, montei tudo isso aqui, agora não tem onde postar. Putz. Aí voltou. Entendi, porque você desanimou, teve um plus. Tem esse plus, né? Esqueci de falar, mas ele é importante. Foi bem no dia. Falei, puta, que merda, né? Enfim, aí voltou, aí eu demorei mais uns 2 meses pra rearranjar minha rotina, pra começar a produzir de novo, aí eu comecei a produzir agora, no começo do ano. Aí eu achei meu formato, comecei. E como que você achou esse formato? Como que foi esse processo? Putz. Você só testou um dia aleatoriamente e deu certo e continuou? Ou você pensou estrategicamente? Eu pensei que falar sobre... Porque, cara, pra mim, essas campanhas que eu comento é o que é a publicidade raiz, né? É o que eu realmente gosto, é o que eu vejo que, cara, é o que as empresas hoje estão deixando de fazer. Pode ver que a maioria das campanhas que eu posto são de empresas muito grandes. Eu tô falando de Coca-Cola, Nike, Burger King, Heineken, né? Que são as empresas que têm alta cultura de publicidade. Só que isso não deveria ser especial para os grandes. Isso qualquer um pode fazer. Essa filosofia de publicidade poderia aplicar. E aí o meu objetivo se for ver, é converter empresários a meus clientes, é mostrar para os caras que eles também podem. Eu tenho que fazer isso a partir de quem já faz. Então foi a partir dessa análise. Eu falei, cara, eu vou começar a mostrar isso. Não vi muito o Instagram fazendo isso. Desse jeito que eu faço, acho que... Eu não sei lá. Tem bastante perfil que comenta assim, mas desse jeito meio que... E também assim, você tá numa consistência... Expondo que aí boa eu já... demais, né? Isso aí tem a ver com algoritmo. Eu já vou falar sobre isso. Legal. Cara, vou começar a comentar esses cases e começar a... O meu objetivo é pegar o case e tirar o que tá por trás. Qual que foi a mentalidade da empresa por trás dessa campanha. Da empresa e da agência, né? No final eu sempre trago a lição, né?
Exato. Que é, cara, ó, essa campanha os caras fizeram pra isso, né? Foi com esse objetivo. Como é que eu vou publicar uma da... Acho que não saiu ainda. Do McDonald's. Que é sobre os totens. Que é, cara... Sabe os totens de autoatendimento? Ah, tá. Não vi esse vídeo seu. Acho que Esse não é deve um ter novo. saído ainda, não. Cara, a estratégia por trás, que é tirar a pressão da fila, que a pessoa compra mais. Sabe, não é sobre, eu vou usar uma tela que tá na moda. Não, cara, é aumentar em 20%, 30% o ticket de conversão. Caramba. Isso é marketing puro. Puro. Né? Dá pra Eu não subir... sabia, não, que tinha esse número, inclusive. Tem, 30%, se eu não me engano, de conversão a mais pelo cara não estar na fila com pressão atrás dele. Porque na fila... Ah, entendi. Na hora de pedir, ele fica pressionado com a galera atrás. É isso. É esse o motivo do totem existir. Só isso. Dá pra subir... McDonald's, chega na agência, temos um problema. Temos que aumentar o nosso ticket médio. Por uma questão de... Uma série de questões. Ou só porque a gente quer ter mais lucro mesmo, para bater a meta do ano, a gente tem que aumentar o ticket médio. Qual é a solução? Fazer post no Instagram? Não, cara. Vamos avaliar o problema. Ai, caramba. Cara, a gente não pode subir o preço da batata, não dá para subir o preço do Big Mac, mas dá para aumentar o ticket médio. Como? A gente descobriu, pesquisa, observação, câmera, tudo, que a pessoa, quando está na frente do caixa, ela se sente pressionada quando tem fila. Então, ela meio que pede rápido. Então, tinha uma coisa que ela estava considerando, se ela pedir o sundae a mais, talvez pedir uma batata grande, na pressão ela não pede. Só que no totem, ela tá tranquila, cara. Aí ela põe mais coisa no carrinho e compra. Sabe? Por uma série de motivos. Então, o totem, por exemplo, no McDonald's, é uma estratégia de aumentar ticket médio, cara. Isso é marketing Isso é marketing puro, né? Cara, tem várias dessas. Sabia que o jeito que o cara pergunta se vai ter a batata grande lá, isso aumenta muito a conversão? Não sabia. Tem vários jeitos de perguntar? Nunca reparei. Às vezes, se é crédito... Por exemplo, se é crédito ou débito. Se você perguntar crédito ou débito, ou perguntar é no crédito, essa mudança de pergunta faz você aumentar muito as vendas no crédito, por exemplo. Ou no débito. Interessante. Você já leu um livro que chama Previsivelmente Irracional? Não. Cara, lê esse livro. Você vai adorar. Tem um cara de alguma dessas universidades famosas dos Estados Unidos, que eu não vou lembrar, porque já tem, acho que uns 7 anos que eu li esse livro. O livro é basicamente ele fazendo várias pesquisas de mercado para comprovar ou não várias hipóteses que ele foi levantando. Então, ele faz teste de, por exemplo, quando está num grupo, a depender da sequência que você vai recolher no pedido, ele percebeu, por exemplo, que as pessoas tendem a pedir pratos diferentes. Então, se alguém já pediu esse prato, a próxima pessoa não pede esse mesmo, pede um outro, enfim. E aí tem uma das pesquisas que ele fez, que aí tem esse ponto que você falou de ticket médio que eu achei legal, que ele fez uma pesquisa que foi assim... ele pegou uma galera, né, para fazer o estudo. E aí, antes da pessoa entrar na sala onde ele ia apresentar o produto, que a ideia era, ele vai apresentar o produto, perguntar quanto a pessoa pagaria por aquele produto. Tipo uma pesquisa de grupo, assim? É isso aí. Aí a pessoa entrava, ele fazia uma apresentação e perguntava quanto você pagaria por esse produto. Boa. E aí, antes da pessoa entrar para assistir a apresentação, ele pedia para a pessoa falar o número do CPF dela. Caraca. E as pessoas que tinham CPFs finais 7, 8 e 9 estavam mais propensas a pagar mais caro pelo mesmo produto do que as pessoas que tinham CPFs que terminavam em 1, 2, 3. Pelo simples fato de o número ser maior. Porque declararam esse produto antes e aí... Falou um número maior, aleatório. CPF dela, não tem nada a ver com o produto. Ela nunca tinha ouvido falar do produto. Mas só porque ela falou um número mais alto, ela tá mais propensa a pagar mais caro pelo produto. Que doideira, né? É bizarro, né? Você vê como tem muita psicologia, cara. Cara, nisso. muito. Esse livro é muito maravilhoso. Inclusive, vou reler esse livro, porque ele é muito bom. Vale a pena você dar uma lida. Tem vários testes que ele vai fazendo com relação a isso. O primeiro que ele faz a gente já ouviu falar bastante daquele teste o pessoal fala do copo, do tamanho da pipoca, né, no cinema. A gente ouve bastante essa comparação, mas ele faz uma dessa falando, por exemplo, de casas. Como que um corretor pode usar uma estratégia para influenciar a pessoa a comprar a casa que ele quer que a pessoa compre. Era assim, chocante as coisas. E esse ponto que você está trazendo é nessa linha. Sim. Um negócio que aparentemente não tem nada a ver. Que é só... Muda completamente lá na ponta. É isso. Isso é marketing na veia, cara. Mas a partir sempre de um problema. Sempre de um objetivo, né? Enfim, a gente entrou nesse assunto, mas... A gente começou a falar do conteúdo, aí você falou do conteúdo do McDonald's. Eu usei ele de exemplo, né? Uhum. Mas você tinha falado da frequência, né, também. Falei que você tá numa baita consistência legal. Isso importa. Não sou guru de conteúdo, mas sei que isso importa. Por quê? Se olhando pela lógica do que o Instagram funciona,
Quando você consegue manter a pessoa na tela, e aí o Instagram, ele assume que você gostou daquele tipo de conteúdo. O Instagram tem que ter outro para mostrar para a pessoa. Porque eu quero te mostrar outro, e outro, e outro. E ele não vai mostrar os antigos. E Porque ele- não é como ele funciona precisa o Instagram. Ele vai mostrar ou mais hypado ou mais recente. Só que para você ter volume de hypados recentes, você tem que estar sempre mostrando. Então ele tem que ter conteúdo para mostrar de novo para as pessoas. Né? Por isso que a consistência importa. E também tem o fator da pessoa, gostei, entrou no perfil, ela vê lá os seus conteúdos. Se ela tem a impressão de que você fez aquele ou só mais um, mais dois, tipo, não parece assim, ele sempre faz esse, eu sempre vou ver. Não, só fez aqui por acaso. Talvez ela não te siga. Mas se ela entra no seu perfil e vê que é um catálogo de conteúdos como aquele, fala, pô, que legal, cara. O cara tá 2, 3 meses todo dia fazendo conteúdo desse, quer dizer que ele vai continuar fazendo, eu quero receber todos. Aí ela te segue. Então a frequência ela tem esse efeito. Primeiro de voltar a mostrar um novo pra pessoa e também de a pessoa se sentir convencida de te seguir, né? Porque ela vai ver que você é real naquilo ali, né? Você tá, pô, todo dia o cara posta um desse, então alguma coisa ele... Cara, né? e você sabe que assim, hoje falando de consumir conteúdo, eu consumo muito mais no TikTok do que no Instagram. Eu gosto muito mais do algoritmo do TikTok. Ele é maravilhoso. Ele é mais vazio, né? É um buraco negro, mas é maravilhoso o TikTok do Instagram. Ou o TikTok do Instagram é muito bom, né? O algoritmo do TikTok. E aí tem muita gente ali que no Instagram eu me policio pra seguir menos gente, porque eu não quero ser tão contaminada, influenciada pelo que outros players do mercado que eu quero ocupar estão fazendo. Boa. Pra eu fazer na minha pegada, do meu jeito, achar a minha linguagem mesmo, sabe? Sempre fortalecer isso. Boa. Já no TikTok, eu recebo bastante e é engraçado que ali eu não me sinto tão contaminada, apesar de que eu vejo que hoje o formato do TikTok ele tem funcionado muito no Instagram, né? Agora, por que eu tô fazendo essa construção? Eu tenho visto muita gente falando, e aí cada um vai pra um lado, né? Eu tenho uma galera, assim, de guru, que fala que hoje não, quantidade não importa. Se você fizer 2, 3 bons conteúdos muito intencionais por semana, já tá maravilhoso. Muito melhor do que fazer 7 conteúdos mais ou menos. Tem a galera, tipo um Paulo Cuenca da vida, que é da quantidade, não da qualidade. Até pela máxima de que com quantidade você mais rapidamente encontra aquilo que funciona melhor para você e para sua audiência. Justo. Eu tenho defendido uma teoria que eu não acho que é uma regra geral para todo mundo, mas se eu olhar para o mercado de marca pessoal, que é onde eu mais atuo, eu acredito que é o que hoje funciona e que é tendência, que é o conteúdo menos produzido. Mais autêntico, assim, O conteúdo mais autêntico, o conteúdo, assim, até porque eu vejo que para o profissional liberal ou para quem quer construir infoproduto mesmo, o lance de você conseguir criar comunidade, ele é muito forte. E você não cria comunidade só passando uma informação, você cria comunidade dividindo valores. Perfeito. Né? Então, você se mostrar ali, eu acredito que é muito eficiente. Então, para marca pessoal, eu acredito que esse formato menos produzido, ele funciona bem. Não é o formato que você faz. Você faz um formato que vai umas boas horas de edição para fazer aquele vídeo no formato que você faz, eu acredito, né? Sim. Mas eu quero te ouvir da tua perspectiva, porque aqui no podcast, antes do podcast, você falou um negócio que eu achei legal. Você falou, ó, como eu venho do mercado corporativo, eu tenho uma visão privilegiada do mercado digital. E aí você, com essa visão privilegiada, o que você enxerga no que diz respeito a conteúdo? Depende de qual produto você quer vender, cara. Tá. Eu acredito. E eu concordo com você que acho que o grande diferencial da rede social é sim criar uma comunidade, é criar um canal, é criar uma audiência. A audiência é rei. A audiência é rei. Quem tem audiência, e aí no Instagram isso é traduzido em seguidores, mas é audiência, manda na direção das coisas. Quer ver isso acontecendo no mercado offline? Eu trabalhei na indústria farmacêutica, né? Cara, quem dá o drive das coisas é a farmácia. Por quê? Porque ela detém a audiência. É lá que você entra para comprar. Então a farmácia, ela meio que detém, principalmente as grandes redes, ela detém a narrativa da coisa. Cara, ela compra da indústria que ela quiser. Ela que determina se vai ter ou não publicidade lá dentro. Ela que comanda os balconistas delas para oferecer A ou B. Então, saca que ela detém a audiência, então ela que comanda o jogo? Numa rede social é meio parecido. Quem tem audiência na mão, ou seja, aquele influenciador que realmente influencia, uma Virgínia da vida, que se ela faz um post de qualquer coisa vende muito, então ela escolhe com que ela quer trabalhar, cara. Ela comanda esse game. Então acho que se o seu produto for algo que você é algo que vende para os seus seguidores,
criar esse reconhecimento, ter um conteúdo mais autêntico, que as pessoas vão te seguir pelo quem você é, acho que é meio obrigatório, né? Não é o meu caso. Eu não tô vendendo um produto lá, sabe? Eu não tô fazendo uma publi, compre qualquer coisa aqui para as pessoas comprarem. É serviço, mas no meu caso, eu preciso que as pessoas confiem na minha autoridade. E, pelo menos que eu tô em feito até agora, que não quer dizer que eu não possa mudar, daqui a pouco posso. É um formato que eu encontrei que as pessoas confiam, né? As pessoas me chamam. Meu direct tá lotado de gente pedindo orientação de marketing para as empresas delas. Então, assim, nesse caso funciona. E essa criação de comunidade, ela permite, se a pessoa gosta muito de você, a pessoa te segue porque ela gosta da Fernanda. Cara, daqui a pouco, qualquer coisa que você segurar na mão vende. Né? Daqui a pouco, qualquer coisa que você segurar na mão vende. Eu acho que, dependendo do tipo de produto que você for vender, isso é ouro demais. Criar essa comunidade em volta de você, assim, das pessoas que gostam do seu lifestyle, da sua vida, do que você consome, né? O batom que você usa, vai todo mundo querer usar. Sempre tem, né? Que pergunta, como que você arruma o cabelo? Sempre tem dessas. Eu sempre uso isso como termômetro para entender se a pessoa tá realmente engajando comigo ou só com aquilo que eu falei. Porque para a minha realidade hoje, para aquilo que daqui eu tô começando a construir, que tem uma mudança de posicionamento, até de visual. Esses dias eu postei um vídeo com um vestido bege, basicão de rasteirinha. Aí coloquei assim, ponto de vista. Você está curtindo um estilo completamente diferente. Aí eu recebi um direct, mas eu vivi pra te ver básica, Fernanda do céu. Que assim, eu pegar coisas minhas de, sei lá, um ano e pouco atrás, eram uns brincos gigantes, com a roupa colorida, bufante, com a pena, o brilho, sempre foi assim. E aí eu tô nesse processo. Então, você tá dando é um processo de reposicionamento. É muito uma questão de momento pessoal mesmo, não é estratégia, não. É porque realmente eu tô nessa fase. É isso aí. Eu tô nessa fase. Mas você sabe que você falou uma palavrinha-chave aqui? Você vai falando umas palavras-chave que vai destravando o próximo nível aqui da conversa. Boa. Que foi autoridade. Por que essa é uma palavra-chave? Porque a gente tá falando aqui de conteúdo de internet e nesse contexto, quando a gente coloca essa palavra autoridade, hoje eu vejo que é uma distorção generalizada. A gente até falou disso aqui um pouquinho antes de começar a gravar, né? Então, a autoridade hoje é usar o blazer, gola alta. Aquele fundo meio dark, com aquela coisa meio misteriosa. Isso é autoridade. É o arquétipo do... Como é que você falou? Do governante. O arquétipo do governante ou do mago. Ou é governante ou é mago. O que é o mago? O governante eu sei o que é. Quem é o mago? O mago, ele é representado, por exemplo, como magos mesmo de filmes da Marvel, por exemplo. Ou o cara do Harry Potter. Então, é aquela coisa da sabedoria. Tá. Mas, ao mesmo tempo, com estrutura, com firmeza. É o mentor, assim. É o mentor, exatamente. E aí, dependendo da área, não, é o mago. Aí, tanto que tem gente que fala assim, se você... Eu já vi gente falando isso, já fui em evento, imersão presencial de uma pessoa falando isso. Que tem vários tons de voz. O tom de voz, tipo, autoritário, não era essa palavra que ele falou, mas traduz-se por isso. O tom de voz autoritário vende mais. Você pode usar outro se você quiser, mas o autoritário vende mais. Eu fico... Santo pai da misericórdia. Agora todo mundo tem que ser mal educado pra vender, sabe? De onde o povo tira essas... Começam umas conversas esquisitas. Cara, pra mim não faz sentido. Não faz. Meio ET, cara. Mas se você é um ET, eu também sou. Sou do mesmo planeta que você, tá? Tamo junto. Só que assim, você tá falando aqui, cara, você tá viralizado. Você tá viralizando com um conteúdo muito legal. Um conteúdo que realmente traz informação. Que não é um conteúdo de 30 segundos com música em alta. Nem dancinha, nem apontando com coisa aparecendo na tela. Você não tá de blazer e não sei mais o que das quantas, que você faz vídeo de boné, você faz vídeo de moletom e o teu direct tá lotado. Então eu quero te ouvir sobre a autoridade. O que no final das contas, então, transmite a autoridade? Eu acho que é saber do que você tá falando. Acho que antes de parecer autoridade, você tem que ser. Eu tenho muita confiança quando eu falo de... Eu tenho muita autoconfiança quando eu tô falando de publicidade e marketing. Tipo, é um assunto que... Não quer dizer que eu tô certo o tempo todo, não é isso. Mas assim, é um assunto que eu já tô tanto tempo trabalhando com isso, que não é um assunto que eu tenho que ficar roteirizando e pensando para conversar. Eu tenho minhas opiniões e elas funcionaram mais... Eu acertei mais que errei até agora. Então, é isso. Eu acho muito louco esse lance que você falou agora do arquétipo, porque colocado desse jeito, parece que é como se a gente pudesse escolher um e aí eu vou lá e me visto desse. Exato. Assim que a galera tem entendido. E não é assim. Talvez você possa olhar pra mim e falar assim, o Bruno é o arquétipo tal. Cara, eu sou assim, não é que eu estou assim. Eu não tenho como ser outro. Se tem um jeito, alguém me ensina, mas eu nem queria, na verdade. Você é assim.
Exato. Querem dar um nome para esse arquétipo? Beleza, escreve num livro aí, mas... Não, e é muito raso, até porque assim, quando você vai lá pra... Não vou falar aqui do lugar de especialista, porque não sou, mas sou uma pessoa bastante curiosa e já recebi aqui uma pessoa que tem pós-graduação na psicanálise junguiana, então também tem um pouco do que eu extraí aqui de informação. Mas tem uma questão forte de que, assim, lógico que a gente tem normalmente o arquétipo predominante, mas ao longo dos nossos dias, da nossa vida, dos nossos momentos, a gente vai navegando por um pouco de todos. Porque uma coisa é você é o governante na empresa, mas você não vai ser governante, sei lá, com a sua namorada, com a sua mãe. Uhum. Você vai assumir outro lugar, você vai ser mais cuidador, você vai estar mais no inocente, você vai estar... Entende? Total. Tá, alguém te pede um conselho, você vai lá dar uma consultoria, uma mentoria, talvez você vai assumir um pouco mais o mago naquele momento, porque você tá ocupando... Então, não é uma coisa fixa. Fechada. Aí, porque a pessoa faz esse negócio fixo, fechado, aí vira um personagem, né? Total. Aí o que acontece? Eu vou fazer um conteúdo, então agora eu entro no governante. Aí eu entro no governante, tem. Aí você veste a capa do governante, que é aquela roupa, com aquele cabelo, com aquela maquiagem. Aí, sabe qual que é a disso tudo? Eu combinei com o Pedro que eu não vou falar palavrão. Apaga essa parte, Edinho. É minha influência. Não, o ruim disso é que acontece. Não, o convidado tá liberado, eu é que não posso. O ruim disso é que, primeiro, é insustentável. A gente tá fantasiado, cara. Se fantasiando o negócio é pesado demais. E segundo, que tem um problema que, assim, vai dificultando o processo, né? Porque pra você gravar um conteúdo, tem que ter todo esse arsenal de coisas. Se não tiver todo esse checklist aqui com ok em tudo, você não grava, porque senão vai ficar incongruente com o restante da comunicação que você construiu ali. Não faz sentido. Aí você vai criando um negócio engessado, você vai colocando tanta barreira, que aí depois a pessoa não entende por que é um saco fazer conteúdo. Por que nunca dá tempo, por que não dá, por que não faz, porque, meu Deus, quero morrer, mas não quero fazer um story. Por causa disso, você vai criando tanto empecilho desnecessário. Aí eu falo para as pessoas assim, falando de marca pessoal, eu quero te ouvir da parte de marca institucional. Mas de marca pessoal, eu falo, cara, tudo que você precisa para se diferenciar, você já tem. Você já é você. Você já é você. É a única... a única coisa que você pode ter de diferencial de verdade é ser você. Não existe nada que você vai saber, fazer, falar que vai ser diferencial. Porque, gente, 7 bilhões de pessoas no mundo, tanto de anos que esse universo já existe, tanto de coisa que já foi descoberta, você realmente acha que você é um alecrim dourado que vai criar um negócio que ninguém nunca na face da Terra pensou que... Não existe. O seu diferencial está em ser quem você é. É a sua visão de mundo. É como você enxerga as coisas, como você ensina, como você traduz. Só que aí a pessoa cai na fórmulazinha pronta. E a fórmulazinha pronta, a primeira coisa que ela faz é o quê? Excluir você. Excluir você. Quem você é não serve. O que serve é você ser o governante. Que é o governante que vende. Se você não é o governante, ou você vira o governante, você não vai vender. E aí fica difícil mesmo, fica pesado. E eu falo do lugar da pessoa que já passou por essa fase. Então, não tô falando aleatoriamente. Eu sei, já recebi várias pessoas aqui falando, cara, tive burnout depois de 2 anos vivendo do digital, porque eu tava fazendo um negócio que eu não queria fazer. Mas tava vendendo. Aí eu falo, eu tô com uma máxima que é assim, pior do que você se fantasiar de um personagem e não dar certo, é você se fantasiar e dar certo. Porque você vai ter que manter pra continuar vendendo. E aí fica triste o negócio. Aí você cai no burnout facinho. Agora, do lugar de marca institucional, como que é esse processo de construção? Isso acontece também, de as empresas quererem um lugar ao sol, assim, né? Querem acontecer, mas não consegue encontrar qual é a personalidade própria dela e aí recorre em querer copiar alguma empresa, alguma referência, assim. E eu acho isso muito ruim, porque... O grande lance de você conquistar uma fidelidade de uma legião de fãs e de clientes, né? Hoje que, né, a galera não quer cliente, quer fã. E tá tudo certo, é legal, gosto dessa filosofia. Só que isso só vai acontecer direito se você for autêntico. A sua empresa for autêntica, tiver um lance próprio. E, mas onde é que tá esse lance? Cara, essa é a grande pergunta. Tá aí, tá em você, você tem que ser você mesmo. Né? Vou dar um exemplo, vou me usar de exemplo aqui agora. Cara, seria muito mais confortável eu estar aqui publicamente falando que eu gosto dos arquétipos. Porque tem um monte de guru. Aqui você fala que quer fazer os arquétipos. Bruno, acabou, agora desliga tudo, Edinho, vambora. Não, ó, vamos falar de... Tem 1 zilhão de gurus. 1 zilhão não, tem muitos gurus muito mais bombados e maiores do que eu que defendem os arquétipos. Seria muito mais confortável falar a mesma coisa que agora e parecer autoridade. Cara, eu não concordo, desculpa galera, eu não concordo. Então esse é o Bruno falando. Aí, qual é a magia?
tem um monte de gente que vai concordar comigo. Fala, pô, esse cara aí tem personalidade. Só que eu não tô falando isso só pra conquistar você, cara. Eu tô falando isso porque é o que eu realmente acredito. Você vai ser numa reunião aqui, em qualquer lugar, você fala comigo, cara, o arquétipo do governante. Eu falo, cara, puta baboseira, sei lá, não acho, sei lá. Sei lá, enfim. Isso eu acho que é ter personalidade. Não precisa ofender ninguém, rebaixar ninguém. Isso é só você falar a sua opinião. Isso pra pessoas. E pra empresas, é meio que parecido. Eu acho que é muito contra-intuitivo, né, com o que a gente vê hoje muito de publicidade das empresas quererem seguir as outras, que é, cara, se criar marca, criar posicionamento é sobre diferenciação, o que você não deveria estar fazendo é querer copiar alguém. Pois é. O que você não deveria estar fazendo é querer entrar num arquétipo, é querer ser igual ao fulano. Cara, inventa a sua própria roupa, cria um slogan diferente, cria um produto que ninguém fez, bota um diferencial, sei lá. Mas seja autêntico, seja único, de propósito, assim, intencional. Porque só meio que seguir o marketing da Maria vai com as outras, né? Que é você querer copiar, cara, é puta estratégia furada. Deixa eu te fazer uma pergunta polêmica no que diz respeito à marca institucional. A gente tem um movimento muito forte do lance do woke, das minorias e tudo mais. E a gente vê que tem muita empresa que, cara, mergulha nesse universo como... sem necessariamente acreditar nisso, sem necessariamente viver isso, mas porque tem o quê, né? Acha que tem que. E o que você vê disso? Qual que é a tua percepção? O que você acha? Esse foi polêmico. Vamos lá. Tava com pouca polêmica esse episódio. Olha, eu vou me arriscar aqui, hein? De novo, vou ter personalidade para me arriscar aqui. Eu acho que, na grande maioria das vezes que isso acontece, foi um descuido de aprovação. Eu acho que o time de marketing que tem essa filosofia propôs e isso subiu para uma diretoria que andou para um lado, andou para o outro, ninguém olhou direito, por algum alinhamento de planetas o negócio saiu. Porque se tivesse consultado o conselho da empresa, tivesse realmente analisado, feito uma pesquisa para ver se aquilo realmente poderia ter sido falado, provavelmente teriam escolhido deixar para lá. Não vamos falar. Porque a quantidade de casos que acontecem, que acontece uma catástrofe financeira na empresa depois, eu postei um sobre isso, que é um icônico, que é o da Bud Light. Eu ia te perguntar dessa. Esse eu é não um, vi é que você um tinha postado icônico. esse. É que foi icônico mesmo. Cara, o resultado disso foi cancelamento generalizado, né? Uma queda bizarra nas ações da empresa. Só que não era um negócio impossível de prever, cara. Sabe? Não era impossível de prever que isso ia acontecer. Nesse caso, inclusive, era muito óbvio que ia acontecer. Cara, a empresa patrocina o quê? O UFC. Quem que bebe? Quem que é o consumidor médio? É o americano que assiste beisebol, futebol americano. Você jura por Deus que você não previu que esse cara ia achar ruim? Enfim, era previsível. Mas mesmo assim aconteceu. Porque provavelmente alguém nessa cultura ali no marketing e propôs, o negócio aconteceu e ninguém olhou direito. Não é que foi, cara. Depois que foi, já foi. Já era, né? Então, eu acho que assim, primeiro, muitas vezes eu acredito que seja então um espasmo, entre aspas, de alguém de dentro do marketing, o negócio meio que foi acontecendo e no fim aconteceu. E em alguns casos, aí sim, tem empresas que aí elas têm um posicionamento claro, existe essa vertente de comunicação, de narrativa, e aí faz sentido. Só que mesmo quando e aí é uma notícia que pra quem, sei lá, nunca parou pra pensar nisso, cara, no fundo a empresa não tá nem aí pra causa, cara, ela só quer vender mais. E ela descobriu que essa causa vende mais. Por enquanto. Por enquanto. Então ela vai usar essa narrativa, cara. Eu me lembro de um caso que eu acho que era a Renault. Mas eu posso estar enganado, então me desculpem. Que era, acho que no mês do orgulho LGBT, tava lá, eles mudaram o logo no Instagram, assim, né, com a cor da bandeira e tal. Só que se isso fosse de verdade, teria que estar em todo lugar. Eu lembro que eles escolhiam quais eram os lugares que eles iam colocar a bandeira, sabe assim? Ou seja, não era um posicionamento real, institucional. Tipo, a gente acredita nisso, custe o que custar, inclusive a nossa reputação. Não, cara. Bota onde eu sei que isso vende mais carro e tira da onde eu acho que isso, sabe? Então, de novo, posso estar errado, não sei se era Renault, com certeza. Mas isso denuncia um viés mercadológico. Então nunca é 100% pela causa. No fim é marketing, cara. E aí tem também uma coisa que cara, isso também é polêmico, mas
marketing e publicidade, na minha visão, são as profissões mais capitalistas que pode existir, cara. É muito incoerente você ser de marketing e você não acreditar no capitalismo. Porque verdade. marketing é sobre viabilizar um produto no mercado. Pelo maior custo agregado que você conseguir, com o menor custo de produção que você puder. É isso. Como eu consigo produzir isso aqui pelo menor custo e vender pelo maior preço? O marketing é isso. Pra quê? Pra enriquecer alguém, cara. Pra enriquecer o dono da empresa. Exato. É isso. Isso é uma coisa mais capitalista, acho que é a frase mais capitalista do ano. É essa que eu falei agora. Né? Como Que não quer dizer que você não possa ter um propósito, que você não pode ter um monte de coisa nesse meio do caminho, mas no fim é isso. A linha é essa. Pendurado nessa linha você pode ter várias coisas. Você pode querer ajudar um monte de gente e as empresas ajudam. Você pode defender várias causas, tá tudo certo. Mas nada disso existe se no meio não tiver uma empresa buscando vender um produto com lucro, por lucro. Se o lucro estiver caindo, essas monte de coisa pendurada no meio do caminho vão sendo cortadas sem sombra de dúvida. E essa é uma realidade bem dura. Pra muita gente que vai dizer, nossa, que maldade. Não, cara, é assim que funciona. A gente pode lidar com a realidade ou querer viver no universo da fantasia. E deixa eu te fazer uma pergunta, já que a gente tá nessa pauta, e o lance do Jaguar? O que você achou disso? Cara, a minha opinião, na época, a verdade é que assim, quando saiu, eu até postei isso. Eu falei assim, cara, deve ter alguma coisa que só eles sabem. Tem alguma informação a mais que só eles sabem pra estar fazendo disso. Porque, vamos lá, o que eu achava da Jaguar? Do meu ponto de vista de, sei lá, eu nunca tive um cliente montadora. Então, assim, não é um assunto que eu super domino, mas eu sou um cliente em potencial. Pra mim, a Jaguar não tinha um problema de produto, principalmente aqui no Brasil. Eles tinham um problema de posicionamento. Por quê? Eles têm um produto de esportivos de luxo, ou seja, concorrem com Mercedes, com BMW, com Audi. Né? É com essa galera que eles concorrem, com, sei lá, talvez um pouco com Land Rover, mas Land Rover tem uma área mais off-road, assim, enfim. Só que não é uma primeira opção para nada. Ah, eu quero um carro super esportivo num custo de mais ou menos 300 a 500 mil reais. Cara, você tem BMW e Mercedes. Ah, eu quero um que seja de super segurança, você tem a Volvo. Ah, eu quero um que seja super off-road, você tem a Land Rover. Ou seja, a Jaguar ela não era a primeira resposta para nada. Ou seja, um problema de posicionamento. Qual é o posicionamento que você é o... Porque todas essas têm um. A Volvo é da segurança, a BMW é da esportividade, a da Mercedes é do luxo. Qual é o da Jaguar? Meio que não tem. Para mim, o problema é esse. Né? Por que não vendem mais? Por que não tem mais market share? Por isso, na minha opinião, por isso. Porque é uma marca que não representa meio que nenhuma bolha. A Mercedes representa a bolha do luxo, a BMW da esportividade, o Audi talvez do design, a Volvo da segurança, do pai de família, e a Jaguar é segundo colocado em vários, mas não é primeiro em nenhum. Beleza. Só que aí eles resolveram isso mudando mas completamente o produto inteiro, né? Mudando a narrativa, inclusive. Que foi para uma que na época ninguém entendeu nada. Caralho, o que aconteceu? Né? E depois que passou esse boom, eu também não ouvi mais. Parece que morreu, ninguém mais falou disso. Então, não sei o que deu. Eu acho que isso é um problema. Porque eu acho que a intenção dos caras era ficar hypado, né? Virar meio que uma obra de arte. E aí na época eu lembro que eu... E cara, eu não sei como teria sido, mas talvez uma opção seria... Por que não criar uma outra marca nova? Eu entendo que a narrativa de pegar a Jaguar, que a Jaguar tinha um asset importante, que era a tradição, era o carro, se eu não me engano, o carro que já foi da realeza britânica. Tinha um lance ali que podia ser utilizado. Então, quebrar essa tradição fazia parte da narrativa nova. Mas será que também uma marca nova, completamente disruptiva, talvez o mesmo grupo da Jaguar, também não teria o mesmo efeito? E aí você não perderia esse asset de marca porque eles jogaram fora. Perderam. Fica a interrogação. Né? Aí, hoje, eu vi recentemente um post de um Jaguar andando numa rua. Assim, é um carro que parece que é meio que um desenho animado, assim, né? O carro novo da Jaguar. E ele está posicionado para uma galera que eu acho que vê carro como um item colecionável, assim, uma parada meio obra de arte mesmo, sabe? Não sei até quanto esse market share... Isso que eu falo agora. Sei. Tem tanta gente assim que... Pois é. Ficou esquisito mesmo o negócio. Será que ali não... traçando uma estratégia diferente de comunicação mesmo. Será que não seria eficiente? Precisaria mudar isso tudo? Eu divido desse pensamento em você. Deve ter alguma coisa que só eles sabem. Porque não é possível que uma marca desse tamanho ia fazer um negócio assim, sem ter muita informação, né? O melhor palpite que eu tenho
e é só um palpite, é que eu acho que eles querem brigar no mercado asiático, assim, sabe? Dubai. Interessante, Para uma galera muito mais jovem, endinheirada, e deve ter um público enorme para isso, porque eles não fariam isso sem uma pesquisa, sabe? Então, eu acho que eles abandonaram mesmo tudo que eles tinham. O legado anterior foi tipo, queima, vamos começar uma coisa do zero e pronto. E tá bom. Beleza. Tá bom. É porque ficou uma coisa esquisita, assim, de quem tem jaguar. Essa semana mesmo, eu tava passeando com o meu cachorro, aí entrou alguém num prédio, assim, da minha rua com um jaguar, e me veio isso na cabeça. Eu fiquei, caramba, o que essa pessoa deve ter achado quando ela viu todo o reposicionamento? Porque eu, sei lá, se fosse eu, talvez eu ia perder totalmente o gosto de ter esse carro. E olha só que interessante, agora você falou um negócio legal. Eu vi conteúdo de quem teve Jaguar, quem tem Jaguar, tipo, falando, cara, tô decepcionado, nunca mais vou comprar, óbvio que não vou comprar mais. E aí, eu lembro que nos comentários tinha uma pessoa falando assim, eu fiquei com uma interrogação também. Com uma pessoa falando assim, nossa, esse carro agora a FIP dele deve estar pela metade, né? Aí teve um outro cara que respondeu e falou assim, mas daqui a pouco talvez esteja pelo dobro. Porque significa talvez isso vire relíquia. E cara, pode ser, verdade, bom ponto. Pode ser. Bom ponto. Né? Pode ser. Não, até porque pós-pandemia, tipo, carro... Meu Deus, a palavra não é internacional, importado. Carro importado tava assim, né? Tava mais caro. Tava tão difícil ter carro importado que os carros seminovos estavam mais caros, às vezes, do que carros... Mudou muito o mercado. Novos, né? Tava bizarro o negócio. Mas eu quero ir meio que dando uma arrematada aqui nas nossas pautas. Te ouvindo um pouco sobre essa questão do papel do digital, por exemplo, no trabalho que você faz. Aí contextualiza um pouquinho do trabalho que a agência faz, só pra gente pegar esse cenário. E onde que entra o digital nesse plano aqui? Não na tua estratégia pessoal, mas para o teu cliente, por exemplo. Pro meu cliente, legal. É legal começar dizendo que a agência CZ, ela começou antes do mundo digital. Então, ela é uma empresa anterior a isso. Né? A gente começou em 2013. Que era quando, acho que a rede social ela começou a bombar em 2010, assim, né? Instagram, por aí. O Instagram acho que chegou em 2010, lá para 2012, eu acho que foi meio que o boomzinho, assim, do Instagram. Nessa época, eu lembro que as empresas estavam muito se perguntando o que fazer no Instagram, o que fazer no Facebook, né? Um pouquinho antes do Facebook. E a gente vinha oriundo, e eu também, né? Que na época era o faz tudo da agência. Oriundo numa época do tradicional, fazer publicidade para televisão, para ponto de venda, sabe? Compre um e concorra a um carro. Que é muito louco, entre parênteses aqui, né? Muita gente às vezes pergunta, hoje em dia você fala marketing ou publicidade, a pessoa já pensa direto no digital, no Instagram e tudo mais, né? É verdade. Aí um jeito que eu uso para explicar para ela, cara, já entrou na Leroy Merlin e lá lançou uma furadeira nova e tem um banner, uma promoção lá falando que você compra ela e concorre a uma outra? Então, é isso que eu faço. Percebeu que isso é publicidade também? Você lembra que isso existe? Exato. Então, volta, né? A gente vem nessa época. E o digital, justamente pra gente vir nessa época, é só mais um canal. Né? A gente trata como um canal. Então vem uma campanha, vem uma dor, né? Geralmente a gente começa pela dor. Tipo, cara, qual é a sua dor para eu te trazer soluções? Preciso vender mais, preciso aumentar meu ticket médio, preciso melhorar a autoridade da minha marca, vou lançar a furadeira nova, preciso alguma coisa, dominar uma cidade nova. Essa é a dor. Aí a gente vai traçar estratégias de publicidade para alcançar o resultado esperado. E às vezes o digital faz parte dessas estratégias. Às vezes. Nem sempre. Quanto tempo leva para você montar? Um planejamento? Isso. Depende muito, cara. Mas é um mês. 2 semanas, dependendo da pressão. É que é muita variável. Não, é que eu acho legal a gente trazer essa perspectiva, porque quando a gente olha pro digital, as pessoas têm uma visão muito errada, né? Vocês acham que, porque a internet tudo é rápido, então começo hoje, amanhã eu tô fazendo um post, daqui uma semana fiz 6 em 7, né? Tem a galera bem muito nessa visão. Eu acho bacana você trazer essa perspectiva do que é a publicidade, do que é o marketing e que no digital as coisas não... Em alguns momentos você pode ter esse processo acelerado, viralizou, não sei o que, você realmente tem condição de alcançar mais gente num período mais curto de tempo, até tem, mas não é necessariamente a regra. Não. Entende? Não é a regra. E entender que, exemplo, tá? A pessoa começa um negócio digital, ou seja, quer começar, tem lá um infoproduto, seja que modalidade for, que é um curso, uma mentoria, sei lá o quê. A pessoa vai realmente acreditando que ela vai chegar na internet, vai colocar 5, 10 mil de tráfego
E, cara, beleza, tem um negócio, tô faturando múltiplos dígitos. E ela esquece que, cara, sua faculdade levou 4 anos pra você fazer. Qualquer negócio, qualquer franquia, se você comprar uma franquia da Havaianas, de 18 a 24 meses pra você ter o break-even, entendeu? Pra você ter ali o payback. E olha que é uma marca consolidada. Então, assim, qualquer negócio, sai da internet, qualquer negócio, qualquer coisa que você vai desenvolver na tua vida, vai ter um tempo de maturação. E na internet não é diferente. Pode ser que isso se acelere um pouco, mas detalhe, se você viraliza sem você ter essa cama pronta, também não é porque viralizou que você vai lá, vou perpetuar, não vai. Às vezes você dá um pico de venda e depois você não consegue vender mais. Porque você não tinha um plano de fundo ali que faz com que você consiga, engajando essas pessoas, continuar vendendo, ter esteira de produto, seja lá mais o que for. Por quê? Porque você não tem um negócio. Boa. Você tinha um produto, você fez um pico de venda aleatório. Então, trazer essa perspectiva do offline, entender que é esse mesmo conceito, até o vídeo que a gente fez falou no roteiro, que ele fez o roteiro, tá, gente? Você falou disso no roteiro, né? É o mesmo conceito, que muda é a forma de aplicar. Só que a pessoa não tá afim de entender o conceito. Então, por isso que eu quero te ouvir um pouco de como que é esse processo? Como que você faz pesquisa? Quanto tempo leva para montar isso? Como que operacionaliza isso? Porque também tem esse ponto. Que, depois de estar tudo pronto, cara, tem o tempo de gravar, tem o tempo de editar, então, não é... Não. Entendeu? Quer ver um exemplo? Tem um exemplo bom para ilustrar. Ah. Sabe quem que faz bem isso? E acho que todo mundo consegue entender? Campanha política. Boa. O que é uma campanha política? Tem um objetivo lá no final muito claro, que é eleger que o candidato seja eleito. Uhum. Esse é o objetivo, certo? Uhum. O planejamento da campanha política vai pegar um calendário de hoje até a eleição e vai olhar para esse calendário para pensar assim, cara, que ações a gente pode fazer para que ele seja eleito? E aí você vai destrinchar. O que ele tem que fazer para ser eleito? Ele tem que ser conhecido, ele tem que ter boas propostas, certo? Uhum. Ele tem que transitar, as pessoas têm que saber quem é ele, saber o número. Tá bom, olha lá, se ele listou quais são as coisas que tem que acontecer, né, para ele ser eleito. Cara, agora vamos ter ideias de ações. Ele pode visitar a comunidade carente, aí depois ele vai num talk show, aí depois ele vai fazer vários conteúdos para rede social, vai fazer um jingle que vai ficar martelando o número dele. São estratégias. O digital é uma delas. Tá ali no meio. E aí você plota isso no calendário e executa. Né? Claro que não simples assim. Uhum. Você vai ter um time para execução. Mas isso é o que caracteriza um planejamento para depois a execução. As grandes empresas trabalham nesse ritmo. A gente tem um objetivo no final, a gente vai planejar isso é a definição de campanha. Uma campanha que é composta por várias atividades, várias ações, para no final a gente medir se funcionou ou não. Foi eleito? No caso da campanha política, foi eleito? Funcionou. Não foi? Não funcionou. Na caso de uma empresa é a mesma coisa. Temos que vender tanto da furadeira nova. Em tanto tempo. Conseguiu vender? Campanha bem sucedida. Não conseguiu? Não rolou. É mais ou menos a mesma lógica. Uhum. Então, respondendo melhor sua pergunta, o digital, onde é que ele entra como mais um canal, mais uma ativação. Então, você vai ter uma composição de ativações. E algumas são dentro do digital, outras não. E depende muito do tipo de produto, do tipo de público, quanto custa. Aí porque eu falei, é muita variável. Quanto de budget a empresa está disposta a investir. Importante isso também. Que Né? eu também tem essa. Vou colocar R$1.000, vou fazer 100 mil. Aham. Vai Então, com certeza. Bom. Faz a gente aí. vai se falando então, tá bom? É. Já viu aquele... Você Eu uso falando. muito esse meme. Já viu um meme que tem um áudio no TikTok, rola muito esse? Um áudio do X, uma pessoa X falando assim, então tá bom, Moná. Então tá bom. Eu uso esse áudio pra tudo. Vamos falando. Nossa, Eu uso esse áudio pra tudo. O Pietro fala, meu marido, fala alguma coisa que eu não... Então tá bom, Moná. Então tá bom. Tô usando pra tudo, porque tem coisas que assim, não vale nem a pena, né, discutir. Mas Não. é muito legal trazer essa perspectiva, assim, de realmente a pessoa entender, cara, existe um processo, existe um teto de resultado dentro desse budget. Esperado. Esse é um ponto também importante, que também fica distorcido no digital. Porque Perfeito. você fala de viralizar, então a pessoa acha que qualquer R$500 você faz 100 mil. E, cara, não funciona desse jeito, né? E, cara, esse lance de calcular ROI, né? Tem coisas que não dá pra calcular ROI. Tipo, Por exemplo, quanto que... Isso é uma pergunta comum. Tá, mas se eu investir na minha marca, se eu fizer lá uma campanha que seja no YouTube, quanto que eu vou vender mais por causa dessa campanha? Cara, não tem como saber. essa pergunta é clássica. Não, Clássica.
A gente pode até fazer uma medição por algum tempo para sentir o reflexo nas vendas. Mas não é... Se a campanha não é um CTA claro de venda, com um botão ali no momento para você realmente saber quantas pessoas clicaram naquele botão por conta daquela campanha, a resposta é, cara, não tem como saber, tem que confiar um pouco no processo. Confiar no processo. Você vai sentir acontecendo o retorno, mas não é uma ciência exata. Marketing não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Isso é legal. Não tem um cálculo magnífico que você coloca lá quanto que você investiu e no dia seguinte quanto vendeu mais. Não é assim que funciona. Você sabe que eu já ouvi uma vez o Alfredo Soares falando, não sei se foi algum corte de podcast, algum podcast que eu ouvi, mas eu sei que eu vi ele falando que teve uns tempos aí atrás que eles estavam numa maior discussão lá, ele, Thales e tal, porque o Thales não queria mais fazer podcast, achava perda de tempo, e o Alfredo defendendo que tinha que continuar os podcasts, e aí, então traz os números, quero ver quanto que esses podcasts venderam. Você já viu ele falando disso? Acho que esse não. E aí falou que trouxe os números, ele falou, tinha vendido, sei lá, acho que 600 mil de clique da inscrição do YouTube, aí o Thales, tá vendo, essa porcaria de gastar mal tempo, esse dinheiro não dá nada, não sei o quê, porque 600 mil para eles não é nada, para outras pessoas é, mas vamos colocar no contexto. E aí o Alfredo pegou e falou, não vende, então tá bom. Aí o que o Alfredo fez? Ele disse que pegou uns dias lá e foi entrando em sala por sala dos treinamentos, do Traction e outros treinamentos, e foi perguntando pra galera, quem daqui acompanha algum podcast do G4? Ele falou que mais de 70% da sala levantava a mão. E aí ele volta com esse outro número, de que, podcast Perfeito. não gerou last click. Mas não quer dizer que não aumentou o nível de consciência para que essa pessoa, através de qualquer outro tipo de comunicação ou canal, tenha decidido pela compra. Mantém o contato, cara. Exato. Se mantém relevante, mantém presente. É isso, total. Exato. Mantém relevância, mantém presença, aumenta o nível de consciência. Porque aí esse é outro ponto também, que aí, meio que arrematando também a parte de conteúdo, o conteúdo tem esse papel. Total. Ele vende. Ele posiciona, mas ele tem um papel fundamental que eu acho que faz parte de qualquer um desses dois processos, tanto de posicionar quanto de vender, que é de aumentar o nível de consciência. Se a pessoa não tiver consciente do problema que ela tem, da sua solução, do como a sua solução serve para ela, ela não compra. Ela também não acompanha. Perfeito. Porque se não faz sentido, não tô entendendo. A minha máxima é, ninguém compra o que não entende. Se eu não sei o que é, não há. Fato. Eu quero comprar uma chinfolinfo lá. Sei lá o que é isso, não quero, né? Então, assim, se eu não entender, eu não vou comprar. E o conteúdo, ele tem esse papel. E aí, seja para vender o que for. E aí, seja empresa, seja marca pessoal, institucional, você vender consultoria, você vender para tua empresa, você vender um infoproduto, seja o que for. Se o conteúdo não cumprir esse papel, aí ele está sendo perda de tempo. Concordo. Né? De algum jeito, ele precisa aumentar o nível de consciência, seja do produto, seja da empresa, seja de você, aí no quesito ali que eu comentei de construir comunidade, compartilhamento de valores. Então, você está aumentando consciência no sentido de, esses são os meus valores. Você vem comigo, você compartilha, estamos juntos nesse processo, né? E aí, pra gente arrematar, quero te ouvir um pouquinho de você enquanto produtor de conteúdo. Como que tá esse processo para você? Qual a estratégia que você está usando? Tá funcionando? Não tá funcionando? Para onde você acha que vai? O que você vê de tendência? Boa. Só para não deixar de dizer, para fechar o último assunto, acessem o perfil da minha agência, Agência CZ no Instagram. Boa. Sabe qual é o objetivo daquele conteúdo? Reter e atrair talentos. Olha só como é um canal usado para uma outra. É para isso que ele serve. Você vai ver, se você vai entrar lá, a gente não tem clique de cliente lá. Tem poucos. Mas o maior motivo de existir conteúdo no Instagram da minha agência é reter e atrair talentos. E funciona muito. Muito. A pessoa vê que a empresa é legal. A gente a gente não tem dificuldade de atrair talento, assim, de processo seletivo. Porque a gente atrai as pessoas pelo nosso conteúdo. Então, fechando esse parênteses agora, voltando. Mas só esse parênteses aí, antes de você fechar ele. Desculpa, abre. Mas você anuncia, tipo, vagas ou não? Você vai mostrando, entre aspas, lifestyle da empresa? A maior parte é lifestyle da empresa. Mas quando tem vaga, a gente anuncia também. E é sempre dentro do lifestyle da empresa. E cara, vou usar minha própria agência. Puta, legal você ter falado, lembrei disso. Então, deixa o parênteses aberto aí, vamos falar disso rapidão. Se vocês entrarem depois, não sei se você já entrou, mas... Entrei. A minha agência, ela tem uma pegada muito própria, assim. Ela tem uma personalidade mesmo. Não foi da tua que eu acho que na bio tá assim, a agência mais foda de não sei o que, não sei o quê? Então eu vi mesmo. E é legal porque até nesse lance de ter personalidade as coisas, que a personalidade da agência, ela aconteceu, não foi planejada. Foi muito orgânico. Eu, desde sempre tive banda, eu gosto de música, né? Eu sou roqueiro. Que legal. E desde o começo da agência, quando era eu e meu sócio,
eu deixava meus equipamentos na agência. Então tinha guitarra, amplificador, bateria, ficava tudo lá. Mas ficava lá porque eu não tinha onde pôr. Só tava lá, guardado. E isso começou a virar a nossa identidade. Porque é meio que um tema, assim, da agência. E aí isso foi se aprimorando e hoje virou tema mesmo. Então a agência CZ, ela é conhecida tipo agência rock and roll. Tem até um palco lá dentro com bateria, guitarra. A gente no Happy Hour toca. A gente se dirige aos colaboradores como talentos ou rockstars. A gente usa do tema. Que legal. Como cultura, como endomarketing, assim. E isso é muito autêntico. Só tem a gente fazendo desse jeito. Só que é o lance da autenticidade. Já até me perguntaram, quando a gente fez 10 anos, a agência foi no ano 2023. Perto de quando derrubaram o meu Instagram, inclusive. Tava querendo muito comemorar e derrubaram. Quando a gente fez 10 anos, a gente fez uma música, a gente fez um clipe de rock da agência. Ai, que massa. Tá na internet isso? Quero ver. Tá, eu canto lá e tal. E aí teve uma galera que perguntou assim, Bruno, mas você não concorda que isso pode espantar um pouco o cliente? Por que todo mundo gosta de rock? A maioria, inclusive, não gosta de rock, né? Rock é cringe também. Uhum. E, cara, é meio que assim, a gente não tem muita opção, cara. Eu sou assim. Não tem como eu não ser assim. Se você olhar, minha vida é meio que rodeada por rock, o tema. Então, não tem como eu disfarçar. Então é assim, cara. Quem não gostar e quem deixar de contratar a gente por isso, pô, sinto muito, cara. Sabe? Mas aí é que tá a pergunta chave. Essa pergunta é chave, né? Ah, você não tem medo de espantar algumas pessoas por ser assim? Não, eu quero mais é que espante, porque isso é posicionamento. Se isso for motivo pra espantar alguém, eu quero que espante mesmo, né? Porque não acho que aconteça muito. O posicionamento serve exatamente pra isso, pra você criar o seu clã de galera que compartilha em algum nível de valores semelhantes, de gostos semelhantes. É exatamente isso. E no fim, não, porque assim, não espanta. Porque é muito mais levado para um lado meio que de, olha que legal, a energia, é criativa, é diferente do que o rock. O rock é só um detalhe, né? É muito mais legal ter um tema do que não ter nenhum. Legal. E isso diferencia bastante, porque, cara, você pega a maioria das agências, falando do nosso mercado, todas meio que seguiram mão da meio Google, assim, uma coisa meio colorida, quer ter um tobogã, quer ser uma parada meio puff, assim, sabe? Tipo, legal, mas não tem uma personalidade meio própria. Aí você olha a agência CZ, cara, é bem diferente. É parede de tijolinho, é tudo meio preto, tem umas guitarras vermelhas, fogo, sabe assim? Porra, é diferente, cara. É personalidade. Não espanta ninguém. A galera acha legal, inclusive, né? Enfim, acho que faz sentido falar sobre isso. Agora fechamos parênteses. Agora foi. Agora você me perguntou sobre o... Você, enquanto produtor de conteúdo, o que você vê de tendência? Como que tá sendo a experiência? Tá tendo resultado, não tá? Cara, tá sendo muito legal. Aquela percepção que eu tive lá atrás do como abre portas e como as pessoas te ouvem mais é um fato, assim, descarado. Hipótese validada. Muito, muito. Como faz diferença, assim. Para ter acesso, para conseguir... Eu já consegui acesso a várias pessoas que eu queria ter contato e só pelo fato de ter conteúdo e das pessoas estarem vendo, a pessoa te parar para te ouvir, sabe? Então, só isso já é, cara, sucesso, assim, motivo para continuar, né? Legal. E o objetivo por trás, cara, é me tornar autoridade para conseguir promover as minhas empresas. É simplesmente isso. As minhas empresas ambas são B2B, venda consultiva. Bem diferente entre elas, mas o público é diferente. Porque eu falo muito com marketing, outro fala com RH. São áreas completamente diferentes. Então, inclusive a abordagem, inclusive a personalidade das empresas é completamente diferente, se você olhar as duas. A agência CZ é bem a minha cara, assim. A Intralisa, ela não... Não é a sua cara. Nada, zero. Pensada completamente no público-alvo. Legal. Foi mais planejada. Mas o objetivo é ser canal. Eu sou um canal de captação de clientes para as duas. Você se vê em algum momento tombando para infoproduto ou não? Cara, eu acho que sim, mas é claro que eu posso mudar de ideia. Mas hoje eu pensaria como... se eu tivesse um infoproduto... Por exemplo, eu já estou sendo muito procurado para dar consultoria. Como eu te falei, muita gente me procura. A consultoria de marketing, ela geralmente termina na hora que ele contrata a minha agência. A última fala da consultoria. Agora você está pronto para ter uma agência. Está aqui a agência CZ. Porque geralmente o cara não está. Né? Mas isso é muito legal, porque você tem na mão uma esteira de produtos, então. O potencial para. E... Por exemplo, palestra, que é uma coisa que também já me pediram. Eu ia te perguntar isso, porque o perfil de conteúdo que você faz tem cara de que vira palestrante. Cara, esse eu faria por tesão, porque eu gosto.
E é legal, né? É legal. Puta, é legal pra caralho. Eu falo muito tranquilamente sobre... Vamos falar de campanha de publicidade? Nossa, vamos, falo várias. Ah, mas isso aí pode ser também uma baita canal de aquisição pra você, porque eu recebi aqui já um convidado, que aqui depois no bastidor ele falou comigo, que hoje a principal estratégia de aquisição para os treinamentos que ele faz é palestra. É palestra? Ele palestra em eventos estratégicos, né, do pessoal que tem um público que faz sentido para ele. Ele falou que é o principal. Ele é super bem posicionado na internet, faz Legal. tráfego, tem todo o time comercial, SDR, Cloud, O principal canal de aquisição é palestra. Que legal. Eu quero, então. Me chame pra palestras. Eu Tô faria. topando. Tô topando. Eu gosto, cara. Eu acho legal. Eu já fiz palestras. Eu tenho um perfil de palestra que é participativo, assim. Eu tenho umas dinâmicas pra escancarar essa diferença de publicidade e marketing, assim, sabe? Eu trago exemplos, eu trago situações pra fazer, geralmente, empresários perceberem, cara. Tipo, cara, percebeu como não faz sentido nenhum você, quando pensar em marketing, a primeira coisa que você quer é contratar a pior estagiária que você encontrar mais barata possível para fazer post? Cara, não faz sentido nenhum você fazer isso. Não é isso? Exato. Precisa investir em marketing. Você conhece Compra alguém, um uma pack estagiária do barata? Canva, contrata a estagiária mais barata. Conhece e alguém pronto. mais baratinho? É isso, alguém só para fazer uns posts, fazer uma arte 2 vezes por semana. Cara, não faz isso com sua empresa, pelo amor de Deus, cara. Você tá errando muito feio. Muito maravilhoso. Faz um corte desse, Edinho, que eu vou deixar fixado no meu perfil. Boa. Não, porque isso é perfeito. Você quer economizar o máximo possível, gastar o mínimo do mínimo do mínimo, mas quer ter um baita do resultado. Eu falo, gente, o resultado é sempre proporcional ao esforço, ao investimento, né? Não tem pra onde correr. Quanto mais investimento, seja, não tô falando investimento financeiro, investimento de tempo, de energia, de, enfim, capacidade intelectual, também de recurso financeiro, vai ser sempre proporcional ao resultado. Tem uma coisa uma coisa que é muito comum a gente ouvir também, que eu acho bizarro, que eu falo muito na minha palestra que você vai contratar. Eu tô curiosa pra ver essa palestra, porque eu fiquei curiosa com essa dinâmica que você faz. Você viu? Pra ver a diferença de um e outro. Quando você for fazer palestra, você me avisa? Vamos fazer uma? Vamos fazer um evento? Porra! Bora? Bora. Então fechou. Eu não tô brincando não, hein? Não, também não. Ah, então tá bom. Você viu que você me chamou pra collab e no outro dia já tava gravando. Não tem essa. Cara, eu sou uma pessoa muito prática. Eu não sou uma pessoa muito executora. Mas quando é um negócio que eu realmente curto, você viu que eu faço rápido. Boa. Vambora. Não, eu falei que vamos. Então vamos, gostei dessa ideia. Você esqueci o que eu tava falando. Você falou da palestra. Que... mas é um exemplo. Cara, era do... Não, eu ia falar outra coisa. Caralho. Lembrei. Que é muito comum a gente ouvir. Que a pessoa fala assim, não, eu vou esperar pegar. E quando pegar, eu vou investir mais em marketing. Cara, é o contrário, bicho. E como que vai pegar a criatura? Né? Não é comum isso? Muito. Não, vou esperar virar, aí eu vou investir. Ou então Essa a pessoa que só vai atrás do marketing quando tá à beira da falência, né? Tem esse também. Ai, não, meu Deus, mas se eu não vender agora... Filho, aí você investe como? Eu geralmente nessa situação eu falo assim, cara, marketing e publicidade são tão importantes quanto você ter parede, energia elétrica. Não é opcional. Não para de tratar como se fosse opcional. Vou ver se vou fazer. Não, cara. Se você não tiver, o seu negócio está incompleto. Fim. É como você não ter financeiro, por exemplo. Não faz sentido você não ter nenhum esforço para isso, né? Exato. Na verdade, talvez o principal, que é o que vai te trazer receita. Que negócio que vive sem receita? Né? É que as pessoas acho que problematizam demais. Tem muita gente que fala assim, no começo você tem que se preocupar em vender. Tudo bem, tem que se preocupar em vender. Mas como que você vai vender? Exato. Você tem que gerar demanda. Só que as pessoas acho que problematizam porque ela acha que o marketing é só estar na TV ou ter... gastar um dinheirão de tráfego pago e tem N outras coisas que é exatamente o ponto que você trabalha. Né? Exatamente. Várias outras possibilidades. Mas, cara, gostei demais dessa conversa, hein? Fechamos? Principalmente desse final aqui. Vamos fazer o evento e tal. Gostei dessa ideia. Boa. Vamos falar Você disso. sabe que eu tô muito na vibe do evento presencial, né? Acho até porque eu tô nessa bolha do digital já faz bastante tempo. E aí esse formato, assim, trilha gravada, hot seat quinzenal, sabe? Nossa, hot gente. seat, o que é isso? A galera faz... É que você não é da bolha, né? Tá pessoal pessoal de mentoria faz assim, vende a mentoria da seguinte forma. Então, a metodologia gravada, então é a trilha de aprendizagem. Um curso? É basicamente um curso gravado. Cara, e aí, a chato, cada 15 dias, faz um Zoom lá com a galera da mentoria. Tira dúvidas. Não tira dúvidas e aí fica abrindo. Quem quer fazer pergunta? Abre legal. a câmera, abre e faz pergunta, que é o hot seat quinzenal. E aí eu falo, gente, eu não tô mais nessa vibe. Não, pra mim, assim, eu acredito que funciona. Acho que tem muita gente que tá nesse momento, que não vai fazer um investimento maior e tal. Acho que funciona, mas não é o meu momento. Então, assim, você fala de evento presencial, já me interessa.
Que aí a gente já vai, já conhece. Eu não sou a pessoa do networking, mas estou me esforçando para ser. Então, o evento presencial também me brilha mais os olhos, principalmente para fazer. Eu acho que em evento presencial a gente consegue, a minha percepção, pelo menos para a audiência com a qual eu trabalho, consigo promover uma transformação muito mais genuína, muito mais real. Do que eu falar isso tudo aqui num vídeo e a pessoa assistir lá sozinha e se virar para implementar, sabe? Então, gostei dessa ideia. Pô, isso que você falou agora me lembrou de uma coisa que é o contraponto, né, cara? É muito legal quando você dá uma dica, uma orientação para alguém e essa pessoa bota em prática e dá resultado. Isso é legal demais. Parece que foi você tendo resultado, não parece? Eu tenho um pouco disso. Que legal. Eu também fico muito feliz. Eu lembrei de um caso agora que eu tava dando uma mentoria informal para uma pessoa que trabalha com estética. E eu lembro que a dor era, preciso vender mais, tal, eu queria fazer isso. Cara, eu já ouvi isso tantas vezes. Exato, você já pode, não precisa falar, deixa que eu falo que está na sua cabeça. Assim, né? Exatamente, já sei, não precisa nem terminar. Mas vai, eu vou deixar você falar porque você não vai achar que eu sou arrogante. Aí eu lembro que eu dei uma orientação muito simples, que era, depois de investigar, eu descobri que o ticket dela estava em injetáveis. E eu nem entendo muito disso, eu só descobri na hora ali, né? Que os injetáveis era onde estava o ouro, o dinheiro. E aí você abria o perfil dela, que era o melhor canal de aquisição de clientes, para mim é sempre um canal de aquisição de clientes. E o que mais tinha lá era os outros procedimentos. Porque é o que ela mais fazia. Então, na proporção do que ela fazia, é o que ela publicava. E eu falei, cara, não, tá errado. A partir de hoje, o seu principal canal de aquisição só vai ter injetáveis. E você vai ter que falar que você é especialista nisso. Ah, mas eu não sou. Agora é. O que é ser? Você tem as certificações? Tem? Então é. Mas eu não tenho conteúdo suficiente. Cara, inventa. Faz render. Você faz paciente modelo. Faz paciente modelo. Faz uma paciente, cara, faz virar 15 conteúdos. Sei lá, um é foto de lado, outro é de frente, outro é carrossel, outro é o vídeo, outro é depoimento, outro é ela chegando. Beleza. Cara, foi questão assim, de 30 dias para encher a agenda dela dos injetáveis com uma mudança muito, entre aspas, óbvia de posicionamento. Cara, é só você... Primeiro, divulga aquilo que você mais quer fazer, mas primeiro teve que descobrir o que era, né? Exato. E aí, a tendência natural é que você vai fazer só isso mesmo, mas é só uma questão de se posicionar. E foi muito legal ver o resultado acontecendo, assim, tipo, cara, uma dica que para ela era ouro e pra gente que é da área é meio óbvio, mas que fez muita diferença no business, muita. Isso é bem legal, né? Acho que a parte mais... Eu não vou dizer por mim, né? Mas pra mim, mexe com a minha essência, assim... Dá função pra sua existência, exato, né? Dá. Eu falo assim, nada paga mais, assim, todo esforço do que alguém falar assim, cara, você fez um conteúdo que me fez pensar de um jeito assim, que mudou o jeito que eu vejo isso. Usou uma transformação mesmo. Não precisa ser uma transformação, tipo, sair de 0 para 100 mil reais. Não necessariamente, mas isso é muito legal também, baita depoimento. Sim. Mas, assim, essa transformação de a pessoa realmente ver uma mudança efetiva a partir de alguma coisa que você fala é muito legal, né? Acho que esse pelo menos pra mim, é o que mais me faz querer continuar. Eu também. Show de bola. Bruno, obrigada. É isso. Valeu. Não, pera, tô com essa mão. Aí. Obrigada pela tua presença, pelo teu tempo. Valeu demais esse papo, gostei. Gostei que a gente é agilizado, né? Eu sou. Em coisa de 15 dias a gente já curtiu o conteúdo, já siga no Instagram, já fez conteúdo collab, já fez podcast, já vamos sair daqui com evento presencial. Fazer um evento, bora pra cima. Sobre isso. Aí conta aqui, pessoal, como é que eles te encontram e também tuas empresas nas redes sociais. Boa, galera. Senão, eu vou lembrar, curte, compartilha, segue o canal. É verdade, era pra eu ter falado no começo, esqueci. Me segue no Instagram, @Bruno César, com Z. Minhas empresas, @Agência CZ, CZ de César, no caso. E @Intralisa, com Z também. Show de bola, tá aparecendo aí no GC. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, tudo junto do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC. E todas as redes sociais tá desse jeito, você me encontra em qualquer canal, tá bom? Mas por aqui, neste canal, todas as quintas-feiras, às 19 horas, estreia um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show. Você viu que a conversa aqui é de alto nível, né? Só convidado bom demais que eu trago aqui para trazer informação para você. Eu sempre brinco, mas é verdade, que se você maratonar esses podcasts, você faz uma pós-graduação, tá? Porque é só convidado com muita informação de peso para trazer aqui para você. Então já faz o seguinte,
se inscreve no canal. Quero ter falado no começo, esqueci. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like. Você sabe que isso é bastante importante, ajuda bastante a entregar esse conteúdo. E claro, você também é notificado pelo YouTube toda vez que sai um episódio novo por aqui. Só fazer um parênteses também, que tem outros conteúdos aqui nesse canal. Então, se você quer saber mais sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre imagem pessoal, eu falo que tudo que permeia o universo do posicionamento tem por aqui neste canal. Então, dá uma zapeada aqui que tem mais conteúdo interessante pra você. Já fiz todo esse discurso porque deu tempo de você clicar aqui no se inscrever. Deu tempo? Não? Faz aí agora, tá bom? Deixa aí anotado para na próxima quinta-feira às 19 horas você tá aqui comigo de novo. Eu te espero. Até lá. Meu filho, eu tenho um filho, né, de 5 anos. E ele assiste os canais do YouTube dele lá. Eu acho muito legal a estratégia que os youtubers de criança usam pra fazer a galera clicar no... Que é tipo um desafio, assim, ó. Vou contar até 3 e você clica rápido no curtir, hein? 1, 2, 3, tá. Aí a molecadinha clica. Vai, né? Fala assim, cara, gostou? Curte. Não gostou? Descurte, então. Mas faz alguma coisa. Age. Boa. Só não fica uma paradinha olhando pro vídeo. Se mexe. Faz exatamente desse jeito. Funciona. Porque querendo ou não é interação, né? O que você quer? Ah, é verdade. A lembrancinha pra você. Obrigado. Tô vendo que a Jean tá olhando pra minha cara, não fala nada. Vou dar um presente. Não sei. Deixa eu abrir, quero abrir o que é. Ai, meu Deus, tá tudo sob controle, tá tudo bem. Muito obrigado. Imagina. Eu agradecer pelo tempo mesmo. O tempo é o bem mais precioso, então sempre agradeço. Olha, Gosto de café? Nossa. Lembrancinha pro café. Boa. Muito obrigado. Imagina, que agradeço.